Você que é bem bobinho, você tem que saber disso. A pessoa, quanto mais boba ela é, mais ela se ofende. Lembra que a relação é isso. Ela não entende o que é natural. Então, por exemplo, você é um crente fervoroso, a pessoa fala assim, eu sou ateu, você já fica com raiva. No mundo natural, você tem que saber que não existem ateus. Isso é sistemas de crença. Então, fique em paz, para de encher o saco. A pessoa, eu sou revoltado com meu pai. Não, você tem um bloqueio, seu pai deu o melhor que ele pôde. Rapaz e moças, quando vocês entenderem o mundo real, vocês vão ver. Não é possível que eu era tão bobo por tantos anos e por isso que eu não prosperava. Brau, eu quis tirar uma onda, mas tentando tirar uma onda eu descobri exatamente todas as toxinas. Eu fiquei vários meses caçando. Todo mundo me falava, você faz lavagem cerebral nos outros. Eu falei, o que seria uma lavagem cerebral? Se você conseguisse ressignificar todos os problemas que você tem, isso sim foi uma lavagem cerebral, mas foi com autorização sua. Aí eu quero saber, você quer lavar isso ou não? Imagina se você pudesse lavar seu cérebro de tudo que você já fez de errado. Aí você fala, vai apagar a memória? Mas o efeito disso, o efeito que isso produz no presente. Se eu não acreditasse que isso funciona, eu não teria construído e não teria dado resultado e jamais estaria ensinando. Funciona. Você pode se livrar sim dos seus traumas, dos seus bloqueios, das suas inseguranças e de tudo mais. Mas o que você tem que entender? Se você souber o que significa toxina, o que ela impacta e o que você tem que fazer para tirar, você vai falar, eu vou tratar uma por uma. No livro, a pessoa que tem o livro, tem lá 110 toxinas e foi a primeira vez que eu vi um livro que tem uma tarefa por dia. Então o que eu quero sugerir para você? Eu vou falar várias, vou parecer uma metralhadora aqui, a minigun, que é a metralhadora menor que existe e com maior potência. A relação potência e tamanho é assustadora. Alguém já viu uma minigun? Não sei se você sabe, mas se tiver umas 10, 15 mil balas, você corta esse prédio aqui no meio. Que é concreto, então você vai atirando e vai fazendo um corte. É ir e voltar, você não vai conseguir seguir na linha, né? Mas se você de fato quiser perfurar essas coisas que você carrega, você não vai anotar todas, porque são muitas. Mas eu vou passar essa próxima hora falando exatamente, faça isso, faça isso, faça isso. Você vai detectar e falar, mano, isso aí eu não vou mexer com isso agora não, mas isso aqui é pontual, isso aqui eu quero fazer. Então se você tiver a fim de fazer, você vai entender que isso vai começar um processo novo na sua cabeça, chamado gestão das emoções. E aí você vai começar a falar assim, repete assim comigo, eu preciso gerir as minhas emoções. Não tem como você gerir suas emoções se você não souber a diferença de emoção e sentimento. O sentimento vem antes da emoção. Então você escreve a palavra sentimento, aí você coloca aquele sinalzinho da matemática assim, sentimento é maior, pega um pano aí para mim, ou qualquer coisa aí, que emoção. Isso aqui é entrada, isso aqui é saída. Entrada, o outro é saída. Então vou pôr aqui em inglês aqui, in e out. O que é sentimento? Sentimento é a interpretação do mundo real. O que é emoção? É o que eu fiz com esse sentimento. Essa pessoa é emotiva. Significa o seguinte. O trem vazou mesmo aqui. Significa... Isso aqui é água ou álcool? Álcool? Significa o seguinte. Tem gente, por exemplo, que acontece isso aqui no meio da palestra, estando assistindo, ele ia ficar emputecido. Eu só quero limpar aqui, mas já sei que não vai resolver. Aí você já percebe que não resolve por hora, isso aqui vai ter que gastar um tempinho. Você desconecta seu emocional disso aqui e acabou. Aí tem gente que agora, nossa, ele jogou no chão, não sei o que, aí vai ficar preso lá, assistindo aquilo e vai deixar de focar. O cérebro humano é desse jeito. Tem gente que acabou o dia. Vai fazer o quê? Aí vai ter gente que vai ficar falando, mas a mão dele está suja. O que você tem com isso? É aí que você começa a ver quem interpreta o mundo, o que você faz com essa interpretação e que forma que você devolve isso para o mundo. Então o que é o sentimento? O sentimento, veja se você consegue limpar. O sentimento é uma entrada, tá em inglês aqui, mas você pode usar para interpretação. A emoção, fica aqui para não chamar a atenção de ninguém. Se você dá conta de fazer isso aqui, dá aula enquanto o cara limpa a sua mão, isso é um giraio, né? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma bolinha, e aí você vai fazer outra bolinha, vamos fazer só 4 aqui, 4 bolinhas. Você vai chamar isso aqui de mundo real. Mundo real. O mundo real não muda com o passar do século, com o passar de um milênio, com o passar de um dia, nem com o passar de uma hora. Esse é o mundo real, seja bem-vindo a ele. O que é o mundo real? No mundo real, tudo é natural. Foi? Olha aí que beleza. No mundo real, limpa essa pontinha aqui, senão vai pegar de novo, por favor.
No mundo real, aqui ó. Aí depois eu troco a mão aqui, você limpa de cá, tá bom. No mundo real, tudo é natural. Tudo que é físico. Então você anota, físico é natural. Tudo que é energético sai do natural. Como é que isso chama? Sobrenatural. Eu não consigo ver, às vezes eu não consigo explicar. É muito interessante isso. Então tudo que às vezes a pessoa não está dentro da possibilidade, ela fala, foi sobrenatural. Muitas vezes não é sobrenatural, ela é natural, só que você não tem explicação. Mas o que foge a questões físicas são metafísicas. Então está falando de energia, às vezes eu não consigo ver nem interpretar, ok? O mundo real são coisas naturais. Eu vou te falar as únicas coisas que existem. É água, que é rio, né? Terra, árvore, animal. Tudo que foi criado em Gênesis 1. Isso é o mundo real. O que significa o mundo real? Independente de qualquer cultura do mundo, é igual. Vou explicar. Se você tiver uma vaca bem gorda, na sua cultura, o que significa uma vaca bem gorda para você? Hã? Pode falar. Hã? Fartura, abundância. E significa que você vai endeusar a vaca ou você vai matar ela para tirar a picanha? Você vai matar ela, vai ou não vai? Isso é se você quiser tirar agora a questão da carne. Senão você vai fazer o quê? Você vai fazer ela reproduzir. Você vai fazer ela dar leite, você vai fazer ela dar outro bezerro, você vai fazer um processo de reprodução, certo ou errado? Depende da sua cultura, mas a vaca continua sendo natural, sim ou não? Na Índia é diferente. As pessoas olham para a vaca e não encostam na vaca. A vaca é um tipo de Deus. Você que está numa outra cultura, você fala, mas não estou entendendo. Só que se for olhar para Adão, Adão também nem olhava para a vaca para comer ela. Não tinha isso lá. Antes da queda isso nunca existiu. A vaca continuava sendo vaca. A vaca para Adão era um amigo ali, né? É um animal. A vaca era um animal. Para nós, a vaca é um instrumento de fazer grana, de reprodução e de comer picanha. Na Índia é outra coisa. Na Índia é não toque. Deixa fazer o que quiser, porque na minha cabeça eu construí outra coisa. O que significa isso? Eles interpretaram de uma forma, não estou falando que está errado, tá? Só estou falando, não é natural. É isso que eu estou falando. Tudo que você quiser criar com um processo natural, você pode chamar o que você quiser. Você pode falar que a vaca é sua filha, não sei se você sabe, mas uma vaca que é rejeitada, quando é bezerra, você pode dar uma madeira para ela, ela vai beber e vai ficar lá dentro da sua casa andando. Inclusive, a fazenda que eu comprei, eu achei muito chato, porque eu comprei ela fechada, aí tinha uma vaca lá que entrava dentro da casa e tomava na mamadeira. Aí outro dia eu voltei, cadê a vaca? Não, vendi, mas ela era minha. Ou seja, aquela vaca que é do pasto, ela ficava dentro de casa, igualzinho cachorro. A vaca não vai mudar, mas você, ser humano, gosta de interpretar o mundo real de qualquer outra forma. Você quer fazer o negócio virar um bebê, você quer fazer a vaca virar Deus, você quer fazer a vaca te dar dinheiro, a vaca continua sendo vaca. Isso significa a natureza das coisas. Vocês estão entendendo ou não? Só que se eu tiver inserido num lugar onde as pessoas interpretam de qualquer maneira, esse é o sentimento que ela vai ter. Se eu chego na Índia e falo, bora matar essa vaca aí para nós comer um churrasco. O que você acha que é o sentimento das pessoas? Você que é bem bobinho, você tem que saber disso. A pessoa, quanto mais boba ela é, mais ela se ofende. Lembra que a relação é isso. Ela não entende o que é natural. Então, por exemplo, você é um crente fervoroso, a pessoa fala assim, eu sou ateu, você já fica com raiva. No mundo natural, você tem que saber que não existem ateus. Isso é sistemas de crença. Então, fique em paz, para de encher o saco. A pessoa, eu sou revoltado com meu pai. Não, você tem um bloqueio, seu pai deu o melhor que ele pôde. Rapaz e moças. Quando vocês entenderem o mundo real, vocês vão ver. Não é possível que eu era tão bobo por tantos anos e por isso que eu não prosperava. Eu contei a história da vaca para você. Então, tudo que é natural, gente, árvore, animais, rios, tudo, minério, isso tudo é natural. Não muda. Agora, a relação de crença é diferente. Alguém já leu o livro Utopia, de Thomas Moros? Alguém já leu? Não? Nesse livro, Thomas Moros inverte a crença em relação ao ouro. É muito massa. Sugiro que você leia, mas se você não quiser ler, esse é o principal código que eu vi lá. Lá, o ouro, eles pegam gargantilhas e correntes de ouro e colocam no pescoço dos criminosos. E tira essa grande vantagem em ter o ouro. Não sei se você sabe, mas vai chegar um futuro próximo onde a mineração vai ser proibida. Sabem disso ou não? Ela vai ser tokenizada. O que é isso? Nós vamos medir com aparelhos quanto você tem de reserva. Eu tenho não sei quantas toneladas de jazida aí. Então é o seguinte, não tira mais do chão. Você vai pegar um título, esse título vai ser o valor de referência disso. O mundo vai ficar chato, que ninguém vai poder nem tirar as pedras mais do chão. Por que vai ficar? Porque a gente vai começar a fazer coisas sintéticas, e essas coisas sintéticas com misturas de coisas que a gente vai trazer de outros planetas, a gente vai fazer aquilo valer mais que o ouro para deixar o ouro debaixo da terra.
Aí alguém vai falar, isso é por causa da sustentabilidade, do ambientalismo, não sei o quê. Não, é um sistema de crença novo para não desigualar as nações. Pasmem com isso. Tem nações que não têm minério. Sabe disso? Do jeito que tem aqui na Venezuela, na África. Você sabia que os países onde tem mais riqueza natural são os países que são mais pobres de cabeça? Os países onde tem a maior riqueza é o povo que não tem minério debaixo do chão. É o povo que tem intempérie, vulcão, furacão, geleira. Eles são os mais espertos e eles dominam a gente. Talvez eu seja o presidente do Brasil um dia, eu vou mudar isso aí. Eu vou fazer todo mundo entender. Vocês não vão ser pobres nunca mais, não tem como. Se você estudar os 197 países, os mais poderosos não têm tanto recurso como os mais pobres têm. Só que os mais pobres é rico e a mentalidade é pobre, porque não sabe interpretar a realidade. Então, talvez em 10, 20 anos no máximo, vai ser proibido tirar minério. Por quê? Para igualar a riqueza das nações, porque vai ficar desproporcional. Isso é chocante. Alguém não fica assustado com isso, não? Alguém alterando a regra do jogo. Fala assim comigo, minério é real. Então, o que acontece? O sentimento é a forma que eu interpreto a realidade. Desde pequeno, você aprende na escola, não fala da minha mãe, estou batendo você. É assim ou não é? Lá em casa, eu treino o seguinte, falou da sua mãe, você vai falar assim, ó. Já que você é homem, você vai ligar para minha mãe e você vai falar com ela. Eu quero ver se você é homem. O que vai acontecer com a criança falando isso? Papo, mas por que ninguém ensinou isso pra gente? Deixa o cara falar assim, sua mãe é não sei o quê. Você é um bichão? Fala você para minha mãe, liga você e fala para ela. Aí a criança vai falar, pô, mano, esse é o mundo real. Só que ali ele vê que você está nervosinho, porque você aprendeu, ó, não deixa eu falar da sua mãe. Aí você entra num jogo de interpretar o mundo real de forma diferente. E aí acabou a sua vida. Se alguém encostar no seu rosto, te der um tapa no rosto, o que você faz? Não, para falar de boa, esquece o versículo lá. Eu não estou vendo o Instagram aqui, gente. Cada pessoa vai ter uma reação, sabe o que significa isso? A forma que você interpretou. Se você for um cara que é fraco, ou uma moça bem fraca, pode vir uma pessoa menor, bem mais frágil que você, te bater e você não fazer nada. Porque você pensa, eu sou fraco. Se você for uma pessoa nobre e perceber que você está lidando com um tolo, você vai levar o tapa e vai falar, pelo menos encerra aqui. Mas se você for um cãozinho raivoso, você vai descontar de maneira desproporcional o tapa. Talvez você vai até matar, porque você sempre ouviu o senhor no rosto, não encosta. Você sabe que você interpreta a realidade de uma forma completamente errada, de forma artificial. Quantos aqui tem pessoas que te devem? Levanta a mão. Você sabia que você interpreta isso errado, né? Sabe aonde começou? Quando você emprestou. A pessoa chegou e falou assim, ó, você é a minha única saída, você caiu nisso. Você interpretou errado. Vocês querem crescer de verdade, sim ou não? Então fala assim, a partir de hoje, eu vou alinhar os meus sentimentos com o mundo real. Tem que ter um crivo, é igual assim, ó. Você olhar, parece que está vendo a mesma coisa. Qual que é o nosso grande lance de vida? É chegar num grau de maturidade que a gente só enxerga o que é real. O que é artificial a gente fala, dá um passo para trás e vamos assistir ainda. Vamos usar holística. Holística do grego significa visão aérea, olhar por cima. Quando você está inserido no negócio, o seu sentimento está ali, você não consegue ver de fora, você vai ser enganado, sempre. Então, aonde começou? Essa pessoa estourou o nome dela, estourou o nome da mãe dela, estourou o nome do amigo do outro e chama você. Sabe por quê? Porque sempre tem um otário disponível. Só que o seu sentimento em relação à realidade é sempre de ser um bobo mesmo, mas fala, mas ele é meu amigo. Se ele fosse seu amigo, ele não estava te pedindo. Quem aqui tem um amigo que precisa de dinheiro o tempo inteiro? Levanta a mão. Compra o livro ali, ó, Os Códigos do Milhão. Aí você fala, por quê? Porque lá tem tarefa. E aí você vai dar o livro para ele e vai falar assim, ó, vou te ligar todo dia para ver como é que tá as tarefas. Você acha que ele vai fazer? Nunca mais empreste dinheiro. Compre o livro do Pablo Marçal. Põe na mão da pessoa e liga para ela todo dia. Eu sou seu amigo, eu te dei o livro, eu quero ver as tarefas. De verdade, você acha que a cada 10 pessoas que vivem pedindo dinheiro emprestado, quantas vão fazer as tarefas? 0. Sabe por quê? Porque eles interpretam o mundo de uma outra maneira. Eles preferem se escorar nos otários, tipo você. Foi duro, não foi? Agora cada um tem um sentimento quando eu falei isso. Eu quero ouvir os sentimentos. Eu chamei você de otário agora, você que emprestou dinheiro e levou cano. Na estatística mundial, 90% do dinheiro que você empresta para amigo é cano, sabia disso? E você ainda vai emprestar, você é otário ao quadrado. Eu estou te avisando. Tá, mas o cara precisa. Enquanto houver capim no mundo, não vai faltar trabalho. Se acabar com todas as enxadas, é só você construir com outra coisa. Mas o trabalho, ele precisa de ter alguma coisa que, tipo capim, espinha, abrolho. Sempre vai ter trabalho na terra.
Nos lugares onde não tem ponte, faça uma jangada, ganhe dinheiro atravessando os outros. Sempre, enquanto existir alguém querendo atravessar para outro lugar, capim subindo, sol comendo, você vai vender guarda-chuva, você vai vender tenda, você tem que saber disso. O mundo natural sempre vai precisar disso. Então nunca vai faltar oportunidade na Terra. Mas a oportunidade de pegar um otário que não consegue entender o mundo real é grave. Tem mais de 10 anos que eu não empresto dinheiro para ninguém. Talvez eu seja uma das pessoas mais doadoras desse Brasil. Mas só se tocar aqui, ó. E para tocar aqui não tem um convencimento humano que consegue. Nenhum. Se não vier de Deus, eu não faço. A pessoa chega porque não sei o que, beleza. E aí, qual que é a tarefa que você quer fazer? Não, estava precisando do dinheiro. Não, você precisa de prosperar a sua cabeça e parar de dar golpe nos outros. Eu sou um pouquinho franco com as pessoas quando elas vêm com essas conversas fiadas. Sabe por quê? Porque já me enganaram demais nos meus sentimentos. Já me enganaram demais. Aí o que eu fiz? Eu gastei esses últimos anos aprimorando e fazendo um sentimento entrar na mesma sintonia do mundo real. Por que a pessoa precisa de dinheiro? Ela precisa de dinheiro porque ela não é uma geradora, ela não tem semente, ela não gosta de plantar, ela não gosta de regar, ela não gosta de cuidar de terra, ela não gosta de colher, e quando ela colhe, ela come tudo, igual passarinho. Você sabe por que você não vai ver passarinho plantando? Porque o passarinho pega aquilo que os outros plantaram. Tem gente que quer ser só passarinho, só quer comer os trem dos outros. Quando você se liberta disso e vai descobrindo cada uma das toxinas, você vai ajustando o seu cérebro para um modo real, você fala, não é possível que a vida é boa desse tanto. Não era para emprestar, você emprestou. Quem emprestou dinheiro aí mesmo? Levanta a mão. Fica a mão erguida. Seguinte, você dá conta que com essa mesma mão erguida, perdoar essa pessoa? Agora esquecer esse negócio? Dá ou não? Esse é o mundo real. Você não vai receber. Aí vamos conversar, senta aqui comigo. Por que é bom você perdoar agora? Você quer saber ou não? Porque está consumindo você. Você vê a pessoa nos stories tomando uma cervejinha na beira da praia com o seu dinheiro. Sabe o que acontece? Você não consegue entender o mundo real. Você fica eivado de vício dentro de você. Carregado. E você fala, para viajar você tem, né, vagabundo? Aquele que ele está gastando não é seu, você tem que respeitar ele. Foi outro otário que deu o seu, ele já gastou faz tempo. Tá vendo que você não interpreta o negócio do jeito que é a verdade? Você não emprestou ter um ano o dinheiro? Você acha que o dinheiro ia estar rendendo na mão dele até hoje? Ele não é investidor não, filho. O dinheiro de um ano atrás ele gastou naquela semana. Esse é outro otário, você tem que entender a realidade. Quem vai perdoar para largar com essa merda, para parar de ser bobo e comprar um diploma com essa dívida aí? Quem vai perdoar? Vocês não querem perdoar, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Ninguém vai perdoar. Então vai levantando a mão, fala assim, eu perdoo esse pilantra. Fala. É. Muita gente perdoando. Tem gente que está assistindo e fala, ó, eu filmei. Porque tem gente que fala, na frente do Pablo, não é o mundo real está filmado. Pessoal, pegar o corte aqui, pegou bem na senhora, a senhora aí com essa roupa de oncinha aí, viu? Tá perdoado. O que vai acontecer? Quando você perdoar, você vai comprar uma moldura e vai imprimir um diploma de idiota. Primeiro, não era para emprestar. Segundo, não era para ter a dívida, era para você ter ajudado o seu amigo, mas é com instrução. Coisa que o pai não fez, ninguém fez. Só que a instrução para ele não serve, mas para você serve. Aí você vai pendurar o diploma lá na sua sala. Não emprestar dinheiro enquanto eu não tiver uma factory ou enquanto eu não for banqueiro. Só nesses dois casos você vai emprestar dinheiro. Escreve isso. Só vou emprestar dinheiro quando eu for factory ou quando eu for banqueiro. O resto não tem como, a gente não trabalha com isso. A J é factory. Para não falar J, ficar feio, né? E é legalizado o factory. É, mas a J que cobra usura e alto índice de juros vai para o inferno. Até quanto? Olha lá. Ah, dependendo aí, uns 10%, né? Não, tô brincando. Você sabe, olha para o sistema financeiro. Quanto que a poupança paga? 0,5. Você vai comprar 10% da pessoa? Você pergunta para a empresa, para ele, né? A sua empresa dá quanto de lucro no final do ano? 8%. Você vai cobrar 10% por mês. Pega o 8% de lucro anual e divide por 12 para você ver. Como que o cara vai te pagar? Explica para mim. Você está fazendo ele entrar num buraco que ele não vai pagar. Aí o que acontece? Por que a J é bem mais eficiente que banco? Porque eles têm uma música, eles têm um revólver, eles têm uma história. Aí a pessoa deve para 10 e dos 10, 2 é J. Ela vai pagar os 2 é J. Entendeu? Vai perdoando, sabe por quê? Porque você vai sincronizar e quando você vê o próximo te pedindo dinheiro, você vai fazer uma técnica, a técnica da realidade. A pessoa que me pede dinheiro, eu falo, quanto você quer? 10 mil. Fala, pode vir aqui, eu vou te dar 200. Aí a pessoa fala, não entendi, eu te pedi foi 10 mil. Eu falei, mas você não vai pegar emprestado, eu estou te dando 200 reais.
Aí a pessoa fala, mas não estou entendendo. Eu falei, tá muito simples de entender. É só pegar cada R$ 200, cada 5 grupos de 200 não dá R$ 1.000? Então, 5 vezes 10 dá 50. Você vai arrumar 50 pessoas para te dar 10 mil, só isso. Tá tudo bem ou não? Aí você fala, mas vou arrumar 50 pessoas aonde? Se 50 pessoas te der tanto trabalho para você pedir, e usando até meu nome, por que você não arruma uma coisa para você fazer? Você vai comprar uma água e vai vender no sinaleiro. Ah, eu tenho vergonha. Eu falei, então, eu tenho vergonha de dar dinheiro para quem tem vergonha de fazer dinheiro. Quando você sincroniza seu cérebro, você vai ver que a dor acaba. Aí você volta para o mundo real. Fez sentido ou não? Só que como as pessoas elas são fingidas, elas emulam, simulam e fazem o diabo a quatro, porque você é bobo, você vai ser sempre o primeiro a ceder. Eu não cedo. Depois que você tem um sentimento, o sentimento precisa dar uma descarga. Precisa transformar em emoção. Essa emoção é a forma que o mundo vê. Por que as pessoas que são inteligentes emocionalmente são chamadas de frias? Alguém sabe falar por quê? Sabe ou não? Porque elas conseguem na interpretação não entregar o ouro. A emoção dessas pessoas que são inteligentes emocionalmente não são esmeraldas à flor da pele, são esmeraldas a 15 metros de profundidade, são preciosas e estão escondidas, elas não deixaram reveladas isso. Então quando você começa a ser muito inteligente emocionalmente, trata essas toxinas que eu vou falar aqui, vai acontecer um milagre na sua vida. Você não vai ficar o tempo inteiro assim, eu estou com vergonha, sua cara fica com lua, muda de cor. Você começa a canalizar isso e não demonstra se você quiser. Se você quiser, você consegue demonstrar. Então depois que entrou o sentimento, vem, tá aqui ó, o mundo real, o mundo sentimental, sentir. Pensa no impacto de um tiro, você sentiu. Aí você tem que entender, mas por quê? Entendeu o porquê, aí vem para a absorção está aqui, vem para a conversão da emoção, a emoção vai ser exposta. Aí vai vir ou uma ação ou uma omissão. O que vai acontecer? Se você se omitir, vai dar um resultado. Se você agir de forma ativa, vai dar um resultado. O resultado tem que igualar com o mundo real. Por que você pergunta para um petista assim, mas vocês acreditam no Lula? Mano, os caras estão normal na cabeça deles, eles não acreditam em nada que você está falando. Eles interpretam o mundo de um jeito. Eles têm uma emoção como se isso fosse tudo honesto, coisa mais louca que eu já vi. E eles agem como se aquilo fosse a salvação. Sabe por quê? Porque no mundo real, o Bolsonaro virou um demônio na cabeça deles. E no nosso mundo, o Lula é um demônio. Vocês querem saber no mundo real? Os dois não são demônio. Um é honesto demais e o outro é ladrão. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Só que o ladrão tem uma coisa melhor que o honesto. Você quer saber o que é? O ladrão é político. O ladrão dá conta de conversar com todo mundo. O honesto não tem paciência de falar com o vagabundo. Você sabe o que acontece? O honesto não dá conta de ser político. Apesar de ser político há 30 anos. E na interpretação, você quer que eu continue a interpretação ou não? Olha o povo. Olha lá, o Bolsonaro vai dar uma entrevista. O Bolsonaro não tem paciência com gente que conversa fiado. Não tem um repórter que não levou uma dele até hoje nesses 4 anos. A pessoa fala, ele, trau, quem está assistindo? A pessoa está interpretando e fala, ixi, ele é desequilibrado. E o cara está certo, só que está fazendo da forma errada. Vocês estão entendendo ou não? O Bolsonaro mandou muito bem na pandemia. Só que os caras falaram, nós vamos pegar você para Cristo agora, nós vamos te ripar. E aí como que ficou a opinião pública? Do jeito que alguém estava vendendo. Ou seja, eles sentiram, mesmo que de a forma errada, eles sentiram e aquilo virou a verdade. E aí é transmitido na emoção, a emoção foi apertar o número 13 lá na urna. Você tem que aceitar uma coisa, tá? Independente de qualquer coisa que possa ter de fraude ou não. Na pesquisa estava exatamente dividido ao meio o país. Isso é real. Isso, se você não entender também, você vai ficar preso. Mas 6 meses, 1 ano, 2 anos, você nem vai produzir. Você vai começar a interpretar o mundo como se fosse acabar a sua vida por causa do Lula. E não vai. Se você é alguém que é livre, próspero, você vai prosperar. Fique em paz, não vai. Nós não vamos deixar isso aqui acabar. Agora vocês têm que entender o que é a relação da realidade com o sentimento, com a emoção, com a ação ou com a omissão que vira resultado e volta para o mundo real. Por isso que a gente tem que fazer uma lavagemzinha no cérebro. Faz sentido lavar esse cérebro aí agora ou não? Então tá bom. O que acontece? Se você se irrita com alguém, você não entendeu o mundo real. Porque quem faz o papel de irritante é alguém mais baixo que você.
Só que quando essa pessoa te atinge, você passa para debaixo dela, é um jogo. A pessoa te irritou? Irritou, você passou para debaixo dela. Ela cresceu no jogo, é como se fosse um xadrez, ela avançou para dentro do seu campo. Aí você fala, por favor, me explica o que é. Não se importe com as palavras nem com as ofensas. Entenda qual que é a intenção por trás da pessoa. A alma dela só está gritando e precisando de ajuda. Mas como você não sabe ver o mundo real, você fica ofendido com a besteira que ela falou. No casamento, se você entender isso, você fica casado 200 anos e vive só 120. Você fala, não, eu já entendi, ela só está chamando atenção. A mulher quando está insegura, o que ela não faz? Um homem que quer provar masculinidade, o que ele não faz? Faz idiotice, gente. Nós somos um povo desconectados da realidade. Aí nós vamos tratar as coisinhas. Vocês querem tratar ou não? Então tá bom. Quem não fez esse desenho, eu recomendo que faça. O real, o mundo. Esse mundo do sentimento é um mundo virtual, é um mundo de crença. Mundo de emoção é um mundo de energia sendo descarregada de volta. É como se você fosse um ponto de terminação de rede e a energia bate em você e vai para outro lugar. Como se o sol refletisse em você e fosse para outro lugar. Vou explicar melhor. Vou explicar de um jeito bem simplório. Se você for um espelho e for límpido, traduzir na realidade, o espelho bate em você, a luz continua propagando. E essa luz propaga com calor, inclusive. Tem prédios no mundo que o sol derrete as peças dos carros na rua, queima a gente. Você sabe disso, né? Porque o espelho está numa inclinação perfeita e ele está limpo, então a energia também é transferida junto com o calor. Agora vamos pegar o mesmo espelho está top, manda barro nele. Vai refletir o sol? Vai só absorver o calor. O que significa isso? Sentimentos errados. O que é um sentimento errado dentro do seu íntimo? É o seu sentimento não está limpo e equalizado com a realidade. Aí quebra o ciclo, aí você sofre. Sabe por quê? Porque ao invés de refletir o calor vai ficar em você. Alguém sabe me explicar por que essa caixa de som aqui, ela está no sistema Line Array? Por que ela é preta? Sabe ou não? Por que esse auditório, o teto, as paredes, tudo é preto? Porque as cores também refletem o som. Quando você vê aquelas caixas de estúdio da cor branca, por dentro é preto. Isso aqui, ó, ajuda a absorver o som, essa cor preta. Eu também já fui sonoplasta profissional. E eu posso falar. Observe as coisas e interprete. Por que as coisas são desse jeito? Por que esse canhão de luz é preto? Tudo tem explicação. As cores também fazem isso. Aí você imagina, a água faz isso. Se eu ligo um som e propago ele num rio, um rio é igualzinho um espelho. Vocês sabem disso também? Quem mora perto de um rio, meu Deus do céu, toca uma festa lá para cima, a água traz, reflete as ondas. Olha que loucura. Aí você fala, o que a água tem a ver com o cérebro? 70% do seu corpo é água. Começaram a entender a relação ou não? Isso é o mundo real, seja bem-vindo. Se você não estiver acreditando no que eu estou falando, você vai fazer o seguinte. Você vai lembrar quando tinha uns padres e uns pastores na década de 90 na televisão que falavam assim, eu vou fazer uma reza, ou então vou fazer uma oração, pega um copo com água e põe em cima da televisão. Lembra não? Aquilo parecia uma palhaçada, aquilo lá é real. Vocês querem a prova ou não? É científico, pode pesquisar. Eles colocaram a voz do Hitler e filmaram, né, microscopicamente, como que as células da água se comportam. As células de água, quando tem uma música agitada de rock, ou a fala do Hitler, que é uma fala carregada, né, ou com ódio, as células se dispersam. Quando é Beethoven, a fórmula vai mudando. Elas ficam simétricas. Quem já viu isso? Levanta a mão. Pelo menos já viu. Se você pegar um arroz e falar, essa é mais impressionante, fala com os seus filhos vão aprender pro resto da vida. Esse é o mundo real. Fala coisas pesadas pro arroz. O arroz não tem coração, não tem ouvido, só que é energia. Libera a energia, você vai ver que não é sobre o arroz, é sobre essa boca de defunto que você tem. Fala mal, arroz nojento, arroz... Xinga o arroz. É patético fazer isso. Deixa o arroz lá. Vai no outro e abençoa. Aquele lá vai embolorar. Alguém também já viu isso, sim ou não? Ainda bem que vocês viram, que fica parecendo até a história da carochinha. Fala assim comigo, tudo é energia. Então, o que é, Pablo? O problema é o arroz que não tem inteligência emocional, é a minha boca que é um defunto. Ou é a minha boca que é um sepulcro aberto. É a sua boca. Você vai perceber que dar ordem para qualquer matéria vai acontecer. Aí você fala, não é possível. Vocês querem aprender um código lá de Gênesis assustador? Porque eu falo assim, ó, repete isso. Aí a pessoa não repete. Eu miro nela de novo e falo, só você repete. Porque fala tem poder. Deus criou as coisas com colher de pedreiro, com a mão, com o pé, com a boca.
Lá em Gênesis está escrito, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Sabe o que significa isso? Lava seu cérebro e abra essa boca só para construir coisa. Abra essa boca para fazer pergunta. Não seja para amaldiçoar ninguém, porque você dá conta de amaldiçoar. Quantos pais amaldiçoam os seus filhos? Porque não entende o poder que uma palavra tem. Irmão, estou falando que não vai dar certo porque está na cara dele. Não, ele não vai dar certo porque você é pai dele. E se você fosse o treinador dele, esse menino ia dar certo. Ele não tem a inteligência que o outro tem, mas ele pode usar a lei do esforço. Eu amo quando alguém fala, mas você é inteligente demais. Eu falo assim, eu duvido que você acorda mais cedo que eu. Aí a pessoa fala, o que tem a ver? Não, eu não terminei não. Eu duvido que você dorme mais tarde que eu. Mas não estou entendendo, eu estou falando que você é inteligente. Eu duvido que você leu mais livro que eu. Aí a pessoa fala, você não vai parar não? Não. Eu duvido que você conectou com mais gente que eu. Eu duvido que você investiu mais estudando que eu. Eu duvido que você ressignificou mais coisas que eu. Agora eu duvido uma coisa. Eu duvido que o meu QI seja maior que o seu. A pessoa fica doida. Não fica chateado comigo não, tá? Meu QI é normal. Eu vejo tanta gente, você é a salvação desse século. Eu falo, vá cuidar da sua vida. Sabe por quê? Porque o QI é normal, de verdade. Meu QI é normal. Eu queria que fosse igual do Einstein, mas não teve jeito. Agora meu QI é alto. Para achar um para rachar um coco comigo é complicado. Como é que é isso? Vamos aí. Nós vamos sair no racha emocional. Eu estou esperando chegar. Sabe por quê? Porque isso é treinável. Isso cresce de forma cavalar dentro do seu cérebro. Só de você entender cada um desses pontinhos e treinar. Porque sabendo a teoria não vai mudar nada. Nada. Então o que eu comecei a perceber? Vale 10 vezes mais o QE do que o QI. O QI é sobre as suas tomadas de decisão. Só que se no seu QE você for uma pessoa apegada, não adianta ter super inteligência. Não vai mudar nada. Ainda no meu QE eu sou desapegado. Eu consigo tomar decisão mais rápido. Olha que interessante. Quem aqui, sempre que vai comprar um negócio, sempre fica indeciso? Levanta a mão. Isso é burrice emocional. E há quem diga que quem ri disso é pior do que quem é confuso. O que você vai fazer? Vocês que têm esse espírito de confusão, né? Você pegar alguém que é espiritualizado e fala, isso é demônio. E não é, sabe o que é isso aí? Apego. Você tem um apego em acertar sempre. Quem acerta sempre parou de aprender faz tempo. A gente aprende no erro. Ou no próprio, ou no erro de terceiro. Quer ser inteligente emocionalmente? Compre os erros dos outros. É por isso que a gente lê livro de gente. A gente está lendo o livro, aí você fala, você errou nisso aqui? Eu não preciso de errar, eu instalo esse erro. Aprendi. Vocês entenderam ou não? Agora, se você não tem quem copiar, né, quem aprender, erre você mesmo. Né? Talvez você vai ficar só errando, mas vai aprender. Agora, quando você observa, eu não falei, vocês precisam saber disso. Quando você só acerta, a única coisa que se alimenta ou retroalimenta é só seu ego. Não tem um acréscimo de construção cognitiva na sua cabeça. Mas quando você erra, seu cérebro fala assim, peraí só um pouquinho, vamos fazer um balanço aqui. Aprendemos, vamos reposicionar esses tópicos aqui, agora pode seguir. Daí para frente você fica mais forte. Na inteligência emocional, é tão absurdo uma pessoa que carrega isso, que eu vou te falar. Eu fico caçando alguém para tomar tranco. Pode vir uma pessoa mais inteligente que qualquer QI, ela não consegue passar de 7 perguntas para mim, que eu frito o cérebro dela. Por quê? Porque você conseguir absorver impacto não é com a inteligência física, cognitiva, é com a emocional, é com a mente, é com o software. Se você não fosse na escola, você não ia aprender a fazer conta, ou se alguém não te ensinasse em casa. Se você também não fosse ensinado, você não ia saber ler, você tem que saber disso, você não ia ler. Falar, você ia dar conta e correr também, sem ninguém te ensinar. Mas ler você não ia, sabe por quê? Porque é um código que tem que ser interpretado, a leitura. As frases, a gramática, é tudo codificado. Você não ia aprender in natura, mas falar você ia falar. Você ia falar o que você ouve de alguém. Então, não valorize tanto esse tal do QI, que o inglês inventou essa expressão. Agora, o QE é forte. Mas tem um negócio mais forte que o QE. Chama QS. Por que QS? É espiritual em inglês. QS. Consciente espiritual. O que é? Consciente emocional. QI. Consciente intelectual. Fala assim de novo, igual você falou no começo da palestra. Fala assim, eu vou gerir as minhas emoções. Como fazer isso? Uma pessoa te liga atribulada, endemoniada, logo cedo para destruir seu dia e consegue. Por quê? Porque você não interpretou o sentimento da forma adequada, não mandou o comando adequado para as suas emoções, vai ter uma omissão. Eu vou falar só de mim, não vou falar de você não. Um dia eu fui assim perseguido numa companhia que eu trabalhei, na Brasil Telecom.
Eu fiquei de cama 3 dias passando mal, de raiva. Só tinha uma coisa que eu queria fazer. Eu queria matar a pessoa. Eu não dava conta de resolver aquilo dentro de mim. Só que foi ali um dos maiores aprendizados que eu tive. Porque eu não olhava a intenção das pessoas, eu olhava o dano que elas produziram. Só que aí na hora que eu fiz as contas direitinho, quem produziu o maior dano foi eu. Eu parei 3 dias da minha vida por causa disso. Eu fiquei revoltado quando eu tive entendimento disso. Doía meu corpo, de tanta injustiça que eles estavam fazendo comigo. Eu fui injustiçado hoje de novo, né? Ai, ai. Tiraram lá minha candidatura, né? Minha eleição. Eu vou recorrer, fique em paz. Eu estou em paz, por que você vai ficar atribulado? Tem gente sofrendo, mandando mensagem o tempo inteiro. Shhh, calma. Pablo, e se não der certo no final? Tudo que eu ponho a mão dá certo, nós vamos fazer outra coisa. Eu vou morrer por causa disso? Os caras me ligam, tem o melhor advogado do mundo. Eu falei, eu também tenho. Calma. Fica todo mundo atribulado, porque não sabe ter a relação com a perda. Aí tem gente que vai ficar frustrado a vida inteira. Eu posso falar, eu não vou falar não, porque depois alguém vai pegar e falar, tem que ter uma malícia agora, vou ficar quietinho. A ação que eu queria fazer com a pessoa que foi injusta comigo, há exatamente 10 anos atrás, era só isso aqui, ó, homicídio. Aí você fala, papo, mas você é uma boa pessoa. Eu tenho que te contar, a maioria das pessoas que matam as outras são boas pessoas, mas não sabem interpretar a realidade. Aí eu amo demais essa mulher, a mulher mete o chifre no cara, o cara pega o revólver e mata ela. Ué, mas você não amava ela? Amo tanto que eu não quero ela para ninguém. Isso não é amor, amigo. Isso é insegurança. Você tem que tratar a realidade da sua própria vida. Só que se nós treinássemos os nossos filhos desde pequeno, a gente ensina nossos filhos nem andar perto de gente assim. Porque essas pessoas, elas tiram a nossa própria vida por causa de uma besteira. Tudo porque tem confusão da realidade. Eu estou sendo claro com vocês ou não? Então, como é que você devolve energia para o mundo real? Ou sendo omisso, ou sendo ativo. E aí vai dar um resultado, tanto a omissão ou a ação. Isso entra num ciclo. E quanto mais resultado você dá, mais forte você fica nesse campo de energia. Eu não dou conta de sofrer mais de 5 minutos por nada. 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 Por quê? Porque eu instalei. Eu estou falando para vocês, eu sou a prova que isso aqui funciona. Alguém fala, mas não tem como ter um ser humano tão duro assim. Pelo contrário. Eu duvido que alguém que chora mais que eu. Alguém pergunta, mas você chora que hora? Pergunta. Quando eu estou na presença de Deus, eu não dou conta de ficar seco perto dele. Eu estou diante da fonte, é muita umidade. Eu não dou conta, eu não fico seco assim. Eu tenho que chorar. Eu falo, Senhor, eu te amo demais. Eu topo qualquer coisa que você falar. Aí eu estou na presença dele, aí meu coração fica dilacerado. Eu não sei explicar. Agora uma pessoa igual você, que não sabe negar, emprestar dinheiro, que não sabe falar não para os outros, você acha que eu vou chorar por sua causa? Você acha que eu vou chorar por conta de meninice? Não. Mas ele te xingou, meteu o tapa na sua cara. É o máximo que você faz, na próxima vez você não vai fazer mais. Só que o bobo emocionalmente fala assim, você fez isso? Então eu vou te matar. Você sabe o que você vai matar? Você vai matar a si mesmo, porque você vai carregar um homicídio a vida inteira. Paguei. Você viu que o Guilherme de Pádua morreu, né? O cara acabou de morrer. Não vou falar nada do que ele fez. Mas eu achei interessante uma reportagem. A reportagem diz assim, no velório do Guilherme de Pádua tinha um monte de ex-presidiário. Engraçado que o mesmo jornal não chamou o Lula de ex-presidiário. Mas as pessoas que estavam com o Guilherme de Pádua, todo mundo é ex-presidiário no jornal. Foi assustador a capa do jornal. Nada de diferente, né? Zero novidade. Mas aí eu fui ler. Eu fiquei impressionado com os relatos de quem estava chorando no velório do Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua virou pastor, mudou de vida e colocou uma causa no coração dele. Eu vou sempre pregar nos presídios para transformar essas pessoas, para não fazer o que eu fiz. E para tirar essas pessoas disso que eu dei quando saí. E aí ele começou a fazer um processo de transformação no Brasil. Só que as pessoas que interpretam do jeito errado, ele fez uma macaquice. Ele matou aquela menina, a filha da atriz lá. E aquilo, inclusive, ele pagou segundo as leis do Brasil, cumpriu cadeia e tudo. Só que aí eu fui ver o coração de quem interpreta as coisas. Depende do jeito que você vê. Vários famosos falando, foi tarde. Engraçado. Você condenou que ele foi tarde na morte dele, e aí você teve o mesmo sentimento homicida que ele teve ao matar a menina. Presta atenção no que você está falando. E se isso tem um pingo de inteligência emocional. Ele não tirou a chance da menina de viver? Aí o cara perde a vida, a pessoa condena ele na mesma coisa.
Mas peraí, vamos ponderar. Aí quando você pondera, fala, ele errou, pagou, mudou de vida. Mas a coisa mais importante que tem que deixar registrado pela última vez do Guilherme de Pablo. Muita gente foi transformada por causa dele. Pablo, mas o que ele fez? Ó, o que ele fez, segundo o Código Penal. Lei 3.688 de 1943, homicídio, ele pagou. Mas a pessoa não vai voltar nunca. Mas as pessoas que ele transformou também, nunca mais vão voltar atrás. Agora você fica com a sua inteligência. Até onde você dá conta de medir o que eu falei? Se eu falar o nome de uma pessoa aqui, vários vão falar automaticamente uma palavra que vai vir dentro da sua cabeça. Você foi programado para não ter inteligência emocional. A sua inteligência é interpretar o que os outros falaram a respeito da pessoa. Vou falar um nome aqui. Vou falar o nome da pessoa e você grita. Vocês têm que gritar, combinado? Vocês vão gritar a primeira palavra que vier. Se vocês não combinar comigo, eu não vou falar. Vocês estão combinados? Então vai, Edir Macedo, rápido. Olha vocês selecionando a palavra. Ela apertou a boca. Já... Agora vamos pausar porque vocês já cresceram emocionalmente. Mas que palavra você queria falar? Pode falar. Olha aqui falando. Vamos lá. Vamos só pegar o crime que ele acabou de falar. Deixa eu ensinar para vocês o mundo real. Vocês querem aprender ou não? Você sabe de algum caso que ele praticou um 5.5 ou 5.7? Então você cometeu um crime chamando ele de ladrão. Você já pegou? Alguém já pegou falando, ele fez isso? Ele fazendo isso? Não pegou. Eu não estou defendendo ele não. Eu só sei de cases. Porque você é movido por que te falam. Aí eu falei, peraí só um pouquinho. Vamos descobrir o mundo real. Eu não quero saber nada do que falam. Você sabe por quê? Você sabe que tem gente que fala coisas horríveis ao meu respeito? Mas peraí, você está aprendendo comigo. Você vê que eu sou um cara de verdade, mas tem um povo que fala tudo distorcido. Mas por quê? É porque tem um mundo real e tem um mundo da cabeça de cada um. Para você que chama alguém de ladrão, essa pessoa tem que ser ladrão igual o Lula. Tem que ter comprovação, condenação em 3 instâncias, 3.000 provas. Isso sim, você não erra. Alguém perguntou de novo aqui no YouTube. Qual a diferença entre ambição e ganância? Ambição troca gente por coisa. E parece legítimo na hora. Eu vou trabalhar pra caramba para meus filhos ter o que comer. Come os negócios mais tranquilos, vai embora para casa mais cedo. Toda vez que um vendedor ambulante chega em mim, eu sinto isso, né? Não faço com todos. Mas sempre eu quero fazer isso para dar aquela lição. Eu falo assim, quanto você tem aí que você está vendendo? Só minha mercadoria? Ah, uns R$300. Toma 500 e você vai fazer o que com isso? Aí, eu vou comprar mais mercadoria. Não vai. Você compra isso aí e ganha esse dinheiro para quê? Ele é para minha família. Então, você vai pegar o dinheiro, porque eu já matei seu dia. Eu te dei o lucro do dia e você vai embora. Aí o cara faz assim, não, eu vou. Não, você não vai, né? Você sabe que você não vai, porque você virou uma máquina de ficar fora de casa. Eu só vou comprar se você for embora. Aí os caras pegam o dinheiro. Aqui esse tio de peta, sabe? Aqui chama peta também em São Paulo? Peta, não? Biscoito. Aí os tios estão vendendo. Aí eu, daqui, mano, vai embora para casa. A maioria não aceita. Porque ficou tão entranhado dentro dele que ele fala o seguinte, mano, eu não vou embora. Porque é legítimo. A ambição é legítima. Até para sobreviver. Mas em primeiro lugar vem sua casa. Você quer parar de... Pode dar o microfone ali. Você quer parar de sentir culpa, sim ou não? Governe. Faz tempo. Vocês querem saber um testemunho aqui? Um testemunho. Eu queria falar para os irmãos que fazem muitos anos que eu não sinto culpa de nada. Não entendi, Paulo. Em todas as vezes que eu estou protagonista, eu estou governando. Na minha vida não dou espaço para ninguém. Algumas pessoas até ficam chateadas comigo, porque elas falam, o Pablo é bruto demais, porque ele não aceita conselho. Eu falo, não aceito conselho de quem não governa a própria vida de jeito nenhum. Isso aí para mim esquece. Se eu te pedir alguma coisa, você fala, senão você está fora. Eu vejo em você a capacidade de não cuidar nem de uma pessoa que é você mesmo. Por que você acha que você vai cuidar de 2? Forte, né? Mas a pessoa que não cuida dela, ela tem tempo de sobra para falar na sua vida. Na minha não tem porque eu estou cuidando dela. Você entende? Escuta isso. O milagre só anda para frente. E ele está aqui a 30 por hora. Eu sei que chega a 35, você vai achar ele. Eu nunca vi um milagre falar, vou dar uma rezinha. Vamos pegar os otários aqui. Não existe isso. O bônus. Nada, nunca vi. Esse trem só está no caminho. Vocês querem prosperar mesmo ou não? O milagre está no caminho. O comprador da lavoura está no caminho, tem que plantar. Deus manda um monte de gente lá resolver, mas o que não está plantado não vai ninguém. A pior parte de todas é que está escrito assim na palavra. Deus dá a semente ao que semeia. Ele não dá semente para preguiçoso. Por isso que tem um monte de gente que vai morrer de fome com 30 anos de idade. Mas Deus não podia pôr a comida na boca?
Não vai fazer. Ele não fez você para ser igual um cachorro que precisa de um dono. Ele fez ser livre. É diferente. Se você não entender esse recado, esquece. Alguém está até agora perguntando qual o melhor estado para comprar carro de leilão. O melhor estado para comprar carro é físico. O que acontece? Você precisa estudar o leilão. E aí você vai ver que tem leilão no Brasil inteiro. Mas tem carro em alguns estados que é mais barato do que em outros. Você vai, por exemplo, em Goiânia, você compra um carro mais barato que aqui em São Paulo. Vocês sabem ou não? E o carro de lá é melhor que daqui. Aqui tem maresia, aqui perto. E aí o carro de lá é melhor. O pessoal de lá trata melhor o carro. E aí é mais barato. Não sei te explicar. Você vai comprar em Brasília, é mais barato. Aí você precisa de ter só um trabalho de encher o tanque e chegar onde você quer. Você pode comprar em Minas, você pode comprar em Roraima. Você sabe por que você pode comprar em Roraima? Porque lá tem um financiamento nas caminhonetes. Para quem é fazendeiro, lá só tem caminhonete. As caminhonetes lá são as mais baratas do Brasil. Você só tem que vir 17 dias de lá para cá. Brincadeira, uns 4 dias você chega de navio. O pessoal sabe que vocês são amados. Eu amo vocês, mas é longe. De jato é 6 horas para chegar lá. Vocês sabem o que é 6 horas dentro do jato? É uma viagem para a lua, meu filho. É longe. Longe. Mas se você for lá, você compra carro barato. Aí tem que ter a paciência de pôr na cegonha. Né? Se você quiser fazer uma parceria, eu tenho uma cegonha. Você pode pegar a cegonha, alugar ela e a gente racha aí, tá bom? Pode pegar. Pablo. Na minha 11. Na minha cegonha faz 11 carros. 11 carros grandes. Você vai lá? Não, faz o seguinte. Paga primeiro aluguel para eu ver você indo e voltando com esses trem. Faz o seguinte. Como é longe, você vai me dar os pneus do caminhão. O resto você pode usar. Tá precisando trocar os pneus, tava achando alguém aí. Pablo. Diga. Como que faz para poder realmente quebrar essa resistência que você falou assim, tocou muito e Deus me falou isso mais cedo. Poxa, eu sei que Ele deseja coisas grandiosas para mim, enfim, eu ainda sinto que eu tenho uma resistência. Só falar uma coisinha. Deus não deseja coisas grandiosas. É você que é pequeno demais. O que Ele desejou é o que é no seu tamanho exato. Quando você fala, eu quero um negócio grande. Não, eu sei que ficou pequeno demais. Mas como é que quebra isso? Devagar. Sim. Vamos derrubar esse prédio aqui. Você entende de construção? Não. Vai você, sem entender de construção. Como é que derruba esse prédio? Engraçado. A mulher, por natureza, sabe destruir uma casa. Como você não dá conta de derrubar esse prédio, minha filha? Você não é casada, não? Mas tá explicado. Que é um módulo de destruição de casa é depois que casa, né? Vocês percebem que eu estou feliz demais, né? De voltar a dar palestra, esse trem, é bom demais. Então, o que acontece? Você quer destruir um prédio desse, você pode capitalizar a derrubada. Você pode pegar, aqui é tudo laje de concreto armado, você pode alugar um guindaste, ao invés de explodir tudo no chão, você pode arrancar todas as telhas que é de concreto armado. Você pode tirar tudo e vender. E é caríssimo. Sei lá, um telhado desse aqui pode custar uns R$500 mil daqui para lá, assim. Aí você vai lá, gasta 10 mil com guindaste, tira todos, põe no caminhão e vende. Você já arrancou o teto. Se as placas, que também são pré-moldadas só desse lado, der para tirar, eu acho que não tira, você poderia aproveitar para vender, porque é um concretão armado também, você poderia vender. Eu sei que as colunas e os pilares você pode vender, porque não vai quebrar. É assustador o tamanho disso aqui. Você pode tirar toda a fiação de energia, você pode tirar todas as janelas, você pode capitalizar a derrubada. Mas se você quiser explodir, você pega umas dinamite e vai no pé das colunas. Dá só uma furada na coluna, enfia uma banana de dinamite com estupim, liga e sai correndo. Essa, aquela e lá fora. 4 é o suficiente. Esse prédio inteiro cai no chão. Talvez uma. Se estourar uma nesse aqui que está no meio, só essas duas aqui, esse prédio cai 40% dele. O que significa isso? Você perguntou para mim, como é que quebra uma resistência? É igual desmontar. Você pode ir desmontando por parte, ganhando com isso, você joga tudo no chão e reseta. É mais fácil arrancando por parte. Eu não sei se já... Alguém que já destruiu uma casa para construir outra? Já tem isso no seu currículo? Já fez? Alguém mais já fez? Tem gente que não faz de jeito nenhum. Ele prefere reformar um trem que não presta, mas ele não tem coragem de derrubar um negócio. O que é isso? Dá para você, na sua vida, aprender o que eu estou falando e conseguir reformar esse barraco? Ou se você entender assim, não, eu quero ter uma vida nova, eu quero ser transformado. Você vai lá e passa patrulha e derruba tudo. Nesses condomínios de luxo, é assustador. A casa não agradou o cara, ele põe ela no chão.
Eu não tinha esse costume na minha cidade, lá em Goiânia, que é uma cidade bem mais nova que aqui. Lá tem 70 anos, eu acho. Dificilmente você vai ver uma casa boa e ir pro chão. Aqui as casas com 10 anos não agradam a pessoa, eles metem ela no chão. Falta de cultura. Ou seja, dá para você transformar dos dois jeitos. Ou reformar essa base, ou jogar ela no chão. Eu vou te falar, eu capitalizaria cada itemzinho que dá para vender e dá para recuperar para a próxima obra, entendeu? Tem muita coisa boa que você carrega que dá para potencializar. Então não fica assim doido, eu vou quebrar o palco, senão você radicaliza e fica doente. Entendeu? Querem perguntar ou não? Oi. Impaciência é uma toxina. Quando você falar assim, Deus, me dá paciência. Ele perguntou, e a impaciência? Você pede paciência para Deus, o que ele vai fazer? Ué, eu vou arrumar métodos para você testar essa paciência que eu estou te dando. Então ele vai arrumar uma pessoa mais insuportável para você. Aí você fala, então não vou pedir. É o conselho que eu te dou, não peça. Ué. Você quer ver ou não? Fala aí assim, Deus me dá prosperidade. Fala. Fala. Vou te arrumar problema. Aí você fala, não, só pedir a prosperidade. Não tem como, amigo. Você quer prosperidade, eu vou te dar problema. Quem mais resolve problema, prospera. Quem mais cria problema, é o que mais fica rico. Criar, nem falei resolver. Vocês conseguiram entender ou não? A impaciência é uma toxina. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores desse século, ele fala o seguinte, bolsa de valores, se você não tiver paciência, não entre, porque você vai perder. E o grande segredo da bolsa é que na hora que você está perdendo, não é a hora de você sair correndo, é a hora de esperar. Aí o impaciente faz o quê? Perde ainda mais, porque é desesperado. Na hora que o trem está caindo na bolsa, é a hora que você compra, não é a hora que você sai. Por quê? Porque tudo que desce no mundo sobe. É um desenho do universo, é cíclico. Aí na hora que ele está perdendo, ele fala, saca o dinheiro. Aí na hora que ele saca, o negócio sobe. O dinheiro estava lá, era para o dinheiro dobrar. Aí ele tirou, porque ele desesperou. Essa é mais uma toxina. Sabedoria não é uma toxina. Então, sabedoria tem duas. Como que a gente pede? A mesma coisa. Experiência. Tem a sabedoria horizontal e tem a sabedoria vertical. Sabedoria vertical é abrir seu cérebro com o seu coração para você conectar direto no trono. Não tem segredo nenhum. Cérebro inflético, você ficar questionando tudo sobre o trono, você não vai ver nada. Coraçãozinho puro, você acessa. Com intimidade, você tem que atravessar uma ponte que é Cristo, você chega no trono, não tem erro. Essa é a sabedoria vertical. Quase ninguém que eu conheço tem isso. A horizontal é a sua experiência que você carrega ao longo da vida. Então o que você tem que fazer? Um monte de gente critica que eu já mexi. Eu mexi com garimpo, já mexi com call center, já mexi com roupa, com fazer roupa, eu já mexi com carro. Eu piloto qualquer tipo de coisa, eu tenho um prazer de pilotar. Hoje eu fui numa mentoria que eu tenho com o Roberto Justo, eu fui pilotando meu helicóptero. Aí, pô, mas você pilota? Piloto. Mas onde você arruma tanto tempo? Eu falo, mas eu desfruto o tempo inteiro, eu tenho tempo suficiente para aprender tudo. Eu sei que não tem, porque você arruma desculpa na sua vida, você interpreta a realidade de forma totalmente errônea, você vive ocupado com coisa que não te faz prosperar. Você sabe o que acontece com quem sabe dirigir carro, pilotar bicicleta, pilotar avião? Você vai aprender a pilotar sua vida como nunca, em todas as esferas. No céu, na terra, no mar, nas profundezas. Você vai aprender em tudo a como governar. Eu desejo de todo meu coração a sensação de tocar um helicóptero. É assustadora. Você tem que aprender a ler o vento. Você não vê o vento, mas você sente. É forte. Na hora que você começa a dominar uma máquina no ar daquele jeito, meu Deus do céu, o seu cérebro fala assim, de onde você saiu? Aí aquilo ativa uma área no seu cérebro, você consegue governar. Toda vez que eu estou pilotando, eu lembro de Gênesis falando assim, que o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele no ar, nos animais do ar. Meu helicóptero tem um apelido, chama Blackbird, pássaro preto. Eu domino um pássaro preto no ar. Na água é o iate. Na terra é a Escalade. Em todos os lugares. Você domina em tudo. Eu não abro mão de dominar nada. Eu quero dominar tudo. Eu não é as pessoas, não. Vocês cuidam da vida de vocês. Eu quero dominar as coisas dentro da minha cabeça, porque isso dá reflexo para a eternidade. Eu aprenderia a fazer muitas coisas. Foi isso que eu fiz. Vocês já perceberam que vocês perguntam assim? Tem alguma coisa que eu respondi? Não sei. Teve alguma vez? Quem me segue aqui tem tipo uns 5 anos mais ou menos, já viu eu falando não sei? Quem trabalha comigo aqui já viu eu falando não sei? Você sabe o que eu faço? Ao invés de falar não sei, na hora que terminar a palestra eu vou virar um especialista disso até amanhã cedo. É isso que eu faço. Paulo. É o que eu fiz. Sabe fazer o quê? Fazer o quê? Que é isso, amigo? Eu já fiz lá do resort. Eu sou marceneiro também, eu construí a mobília da minha casa inteira. Fiz tudo. Tudo.
Sabe como que eu fiz? Eu desenhei, não peguei aula com ninguém. Eu olhei no YouTube, claro que eu assisti alguém falando as dicas. Fui lá, fiz o projeto, levei na marcenaria, cortei, comprei as ferramentas, os parafusos, fui lá e levantei a casa, o apartamento que eu dei para minha mãe é inteiramente feito por mim. Sozinho. Pablo, Não tem segredo em nada. A teoria do especialista, eu só sei fazer isso. Você pode fazer o que você quiser. Fala aí, eu posso fazer o que eu quiser. Fala. Mas não dá para ser ocupado com tanto de emoção que não tem nada a ver. Fala. Pablo, duas perguntas. Na vida a gente somos nossos próprios protagonistas, né? E quando você fala que entre o favor de Deus, como que saber distinguir isso? Favor de Deus, você só pega no percurso. Se não for protagonista, fica em paz, não vai vir. E a outra pergunta é, qual que é a frequência que você pegou com o Bolsonaro? Peguei vários. Mas a mais forte, porque eu vi um cara que aguenta tomar pancada. Eu fiquei olhando nele, eu sou bom de pancada, mas não sei se eu aguentava aquilo ali não. Imagina você 4 anos, a sua vida realmente uma desgraça. De manhã, de tarde e de noite. De madrugada eu não sei se ele dorme. Eu dormiria pelo tudo que já aconteceu comigo. Né? Mas qualquer pessoa normal que vê aquilo ali não quer mexer com aquilo ali nunca. Por nada. A não ser para roubar. Deve ser dolorido demais o que o Bolsonaro está sentindo agora. O cara mais correto que mexeu com esse país. Terminar de jeito aí. Como é um país da injustiça, pode preparar. Vocês vão ficar putaço. Eles vão ainda eleger o Bolsonaro. Pablo, boa noite. Eu já sei que eles vão fazer isso. Boa Eles noite, vão ver Pablo. o que é o negócio. Prender o cara honesto e soltar um vagabundo. Nunca vi um trem desse. Que país é esse? Fala. Pablo. Espera aí que tinha Aqui, outro ó. que falou rapidinho, Lorena. Quem que falou antes aí no microfone? Pode falar. Boa noite. Eu sempre vivi na emoção ali, Pablo. Não é nenhuma pergunta, é mais ou menos uma história. Eu, quando eu era mais pequeno, meu pai me falou que meu pai sempre foi gerente de construtora. Ele falou para mim um certo dia que ele queria que eu trabalhasse de servente lá e eu nunca gostei. Aí ele falou assim, você é preguiçoso. Hoje eu tenho uma construtora e hoje ele trabalha para mim. Só que quando eu tinha uma barreira para mim passar, vinha na minha cabeça que eu era preguiçoso. Eu sabia que amanhã eu tinha uma barreira para vencer. Quando eu acordava de manhã, eu não tinha vontade de ir para poder encarar ela. Sim. E eu ficava meio que neutro. Ficava em casa, às vezes ficava jogando videogame e não ia. Ficava postergando aquilo ali. Comecei a ver seus vídeos, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu acredito que eu estou um pouquinho acima da emoção. Hoje mesmo, na hora que eu decidi vir para cá, umas meio-dia, 1h da tarde, eu perdi uma obra de 400 mil. Estava fechado, o pessoal já estava trabalhando. Um cliente meu de São Paulo falou que ia parar a obra. E isso veio na minha cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou ser preguiçoso, vou ficar na minha casa, Vou chorar. vou chorar, ou eu vou fazer o que eu decidi ontem à noite, que seria vir para cá. E estou aqui. Então não tenho pergunta. Você fez muito bem. Eu também sou construtor. Às vezes as pessoas que eu estou impressionado com o tanto de coisa que eu faço, que eu penso, será que elas fazem alguma coisa? Eu queria sugerir uma tarefa para vocês, se envolvam com muitas coisas para essa cabeça de vocês explodirem. Enganaram vocês só fazem uma coisa. Não fica ofendido não, vocês já aprenderam que ofensa é besteira. Mas quem faz uma coisa a vida inteira, uma música de uma nota só, não é música. Alô? Quem só faz uma coisa a vida inteira, é uma música de nota só. E se for uma música de nota só, não pode ser considerada música. Cadê a harmonia? Cadê a melodia? Cadê as notas? Seja multifacetado como Deus é. De tempos em tempos, você vai ter o seu core business, seu principal negócio. Não fique escravo disso não, cara. Do jeito que você aprendeu, você desaprende. Do jeito que você fez aquilo crescer, você faz outra coisa crescer. Seja livre, pelo amor de Deus. Tem gente que quer ficar com a mesma cabeça a vida inteira. O que você está fazendo, amigo? Por favor, não faça isso não. Eu imploro por tanta gente que precisa ser destravado. Destrava essa cabeça sua. Fala, Lorena. Pablo, com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a ler o coração das pessoas e fazer os negócios. Mas como que a gente acelera esse aprendizado para não fazer assim negócio mais com as pessoas que não estão com o coração? Como é que eu faço para ler melhor o coração das pessoas, sabe? Não E parar entendi, de Lorena. errar. Não Parar entendi. de errar na escolha de quem faz os negócios conosco. Parar de errar nos negócios é só aprender e fazer na justa comprando erro dos outros. Então, por exemplo, estudar sobre RH, né? Que eu fiquei 4 anos ali no RH da Brasil Telecom. Eu recrutava gente, fui supervisor de treinamento lá. Eu aprendi demais a ler o que a pessoa, que dia que ela ia sair, como que ela vai fazer.
Uma vez eu contratei um senhor que foi o mais brabo de todos aqui. O bicho era uma máquina. Aí ele me fez uma pergunta, eu virei para todo mundo e falei, em 3 meses ele está fora da empresa. Aí um cara, você não dá conta, você não é mago. Aí contou, 3 meses ele estava fora da empresa. O que ele fez? Ele falou assim, eu quero um salário de 50 mil reais. Eu falei, tá combinado, vou te dar os 50 mil. Aí ele assustou, mas foi tão fácil assim? Eu falei, foi. Você vai ganhar um salário de 50 mil, mas você não vai participar de lucro de nada, eu não vou investir em nada na sua imagem e o resto é problema seu. Você pega os 50 mil e se vira. Aí na hora o olho dele, a pupila. Por quê? O que ele via? Ele via que onde eu ponho a mão prospera. E pessoas que nunca chegaram a ganhar esse dinheiro perto de mim, de salário, conseguiram fazer milhões de reais. Por quê? Porque eu falo, agora toma a mão, que é o favor, toma. Porque eu vi você dando a resposta certa no percurso. Ele não fez, ele queria o salário. E até hoje não decolou. Não decola. Porque sempre faz a escolha errada. Eu vou te ensinar, eu já descobri. Eu descobri quando eu era trabalhador dos outros, trabalhava para os outros. Salário é uma ajuda de custo enquanto aprendo ou enquanto cresço. Parei com esses dois, não é digno mais de ganhar esse negócio. Tem que ir embora. E aí quando eu vi ele me apertando, eu falei, beleza, toma uns 50 mil, só com a mão direita você não leva. Mano, é massa demais fazer isso. Porque se a pessoa é presa nesse aqui, fica só com essa mão. Pablo, eu quero a outra, então agora você vai pagar mais caro. Mas você vai conseguir. A pessoa não tem paciência, quer aquele negócio que é falta de inteligência, não tem paciência. Eu senti no meu coração, eu vou ser o presidente do Brasil. Fui lá no partido, o partido me ferrou, Lula me roubou, foi aquela coisa. Aí eu virei, um monte de gente me dando conselho. Não fica pequeno, não sai deputado não. Eu falei, vira deputado agora, eu vou sair deputado. E pau na máquina, gastando mais dinheiro, pau, fui eleito. Aí os caras querem me roubar de novo. Ninguém para alguém que tem propósito, moço. José foi 13 anos na cadeia antes de governar, não fez nada. Agora vocês ficam um dia na cadeia e vai ficar brigando com Deus. Calma, neném. Vai dar tudo certo. Como é que faz? Cada pessoa que foi te ferrando, Lorena, você vai ajustar no seu cérebro um perfil de gente que você não contrata. Por que eu pergunto muito sobre propósito? Eu não quero saber da pessoa que é especialista, é a melhor pessoa do mundo. Eu quero saber quem aguenta tranco. É melhor do que quem é muito bom. As pessoas nas grandes companhias, elas são contratadas pelo currículo e são mandadas embora pelo relacionamento, pela inteligência emocional. Sobem muito rápido por causa de currículo e indicação, mas caem mais rápido ainda por conta dos seus relacionamentos. Então o que eu sugiro? Eu sugiro um estágio probatório para que você prove essas pessoas com crise e caos. Fala no microfone. Dá o microfone para ele. Posso ir enquanto isso? São os tipos de emoções e toxinas que levam à procrastinação. Até escrevi como a questão da energia espiritual Vocês vão anotar o seguinte, como é que o senhor também a chama? procrastinação. Luciano. Sua pergunta tem 2 partes. Vamos responder a primeira e você faz a segunda de novo. Ele perguntou sobre a procrastinação. O que é o ideal? E sempre vai te trazer velocidade em soluções. Responda o que é procrastinação. Você. É. Sem contar a história. Olha a maior dificuldade que você tem na vida. Procrastinação é você começar e não terminar. É começar e não terminar. Isso não é procrastinação. Mas esse é o significado, eu respeito. É a forma que você lê, mas não é. Vai, o que é procrastinação? Deixar para depois e às vezes você está priorizando. Vocês têm que tomar cuidado com as respostas, porque é isso que significa dentro de vocês. Não é deixar para depois. Tem coisas que eu vou deixar para depois e não procrastinei. Então no teste lógico isso é procrastinação? Não. Hã? Aí cada um está dando uma resposta, certo? Presta atenção que eu vou falar. Esse é seu real significado, não é o do dicionário. Eu ponderei isso em tudo. O que é procrastinar? Roubar a minha alma. Por que é roubar minha alma? Minha alma quer fazer, meu corpo não deixa. É só isso. Aí você tem uma hiper clareza agora cristalizou o conceito. Toda vez que você estiver procrastinando, você vai falar, eu estou sendo assaltado. Espera aí. É assim, ó. Minha alma fala, bora estudar, bora acordar cedo, vamos treinar, vamos tomar banho na água fria. A alma fala, estou dentro! Aí seu corpo fala, não, hoje não. Olha o bolinho. Bolinho. O que acontece? Procrastinar é roubar sua alma, ou furtar, o artigo 155. A sua alma, ela deseja coisas que os seus olhos nunca viram. Ou seja, seu corpo não trabalha em prol da sua alma, porque não acredita no que a sua alma viu. Ponto. Como que faz? Como é que o senhor chama? Luciano. Luciano.
Tem um ladrão lá na sua casa. O que você vai fazer? Presta atenção que isso aqui destrava. Se você entrar na vibe, você fala, eu não vou procrastinar mais, aí você vai lembrar disso. Aí você cria um metamodelo. Se quiser anotar isso, você cria um quadro e sempre que você precisar, você aciona o frame, o quadro. Eu não coloquei um quadro na sua cabeça, quando você for levantar às 4h59 da manhã, vai aparecer a urna eletrônica. Ou você vota no Lula e fica na cama, ou você vota em você. Aí eu estou perguntando todo dia, votou em quem hoje? A galera que votou no Lula nem responde, porque está dormindo. A galera que votou em si mesmo está lá e fala, votei em quem? Em mim. Isso é um metamodelo. Eu criei um frame, e, né, você colocou aí na sua cabeça, e se você der conta de apertar play nele todo dia, você levanta na marra, porque você vai falar, eu não vou ficar na cama. Tem um ladrão na sua casa, você vai deixar ele lá? Não. Ele mora lá. E o que ele faz? Ele é a maior gente boa. Lá no estado de Goiás, alguém aqui é de Goiás? É. Lembra do Leonardo Pareja? Lembra? É o bandido mais famoso da história de Goiás. Ele ia roubar as casas, chegava na casa. Olha o que ele fazia. Ele chegava na casa e falava, oi gente, tudo bem? Eu sou o Pareja. E eu não quero que ninguém fique com medo, é só um assalto. Estou te falando, escuta. E escuta. Vocês têm violão? Alô? Hein? Ele tocava o violão e o povo encantava nele. Ele era bonitão, inteligente. Enquanto isso, os comparsas iam pegando as coisas tudo. Já teve caso da polícia chegar para prender o Parejo, as vítimas não deixarem. Vocês imaginam o que é isso? Esse Parejo é tão perigoso que ele passou maior vergonha na polícia do estado de Goiás. Ele sequestrou uns caras, ele encantava qualquer pessoa. E ele saiu, não sei se vocês lembram, isso aconteceu na década de 90. Ele saiu com não sei quantos carros de dentro do presídio, carregando todo mundo sequestrado. Ele era um artista de Hollywood. É a procrastinação. Como o ladrão ele é agradável, toca uma música, a vítima gosta dele, você tem síndrome de Estocolmo. Se apaga. Aqui, ó. O senhor chama Luciano, né? Você tá puto com esse negócio agora, não tá? Mais ou menos. Mais ou menos. Apaixonou pelo... Vocês viram que eu criei um metamodelo? O que eu fiz? Eu falei do Leonardo Pareja, que é um caso real. Ele encantava as vítimas. O ladrão tá lá na sua casa, roubando a sua alma. E falando, não, tá tudo bem, me dá um violão. Deixa eu tocar a música que você gosta. Qual música você gosta? Fala aí, Luciano. Nem lembro. Aí, ó, já começou a cortar a relação com o ladrão. Porque se você falar, não, toca um Tião Carreira, aí vocês bebem uma junto e acabou. Não pode. É um ladrão tem que sair de sua casa. Toda vez eu ligo, na hora que eu falo, não, eu vou fazer isso aqui. Aí eu falo, sai daqui agora, vamos embora pra cima. Eu aperto o play no frame, um quadro abre na minha cabeça, cara. Por isso que é importante você saber exatamente o que significa cada coisa. Uma pessoa que é exagerada, você sabe por que ela é exagerada? É outra toxina. Tem mais de 40 mil pessoas aí, muito bom, vocês estão de parabéns. Por que a pessoa ela é exagerada? Vocês sabem ou não? Esses comentários do YouTube é melhor que existe. Olha lá, lembro demais dessa criatura. O Pareja era professor do Lula. Igualzinho. A Doralice escreveu, eu perdoo o Edi. Olha aqui para você ver, o tanto que está transformando. Porque às vezes você carrega os outros à toa. Pablo? Por que a pessoa exagera? Responde. Vocês sabem ou não? Não é aparecer, chama insegurança. Eu já fui exagerado pra caramba. Sabe por quê? Eu era um homem inseguro por conta da criação. Eu precisava me reafirmar exagerando as coisas. Quando você descobre, você fala, eu vou ficar trabalhando para minha insegurança? Eu quero ser um homem seguro. A maioria dos senhores aí são exagerados. Passa do limite do exagero, vai parar em outro lugar. Sabe o que chama? Mentira. Você sabia que o mentiroso ele tem só um problema? Ele quer ser amado. E como a história dele não é mirabolante, ele precisa de mentir, ele precisa ultrapassar a barreira do exagero para ser amado e aceito pelas pessoas. É muito melhor você ser uma pessoa que tem sal e chega nos lugares, às vezes incomoda, do que ser alguém que quer agradar todo mundo. Você vai ter que mentir para agradar todo mundo. De um lado você quer agradar os banqueiros, do outro você quer dar picanha, não combina. Você entende o que eu estou falando? Fala. Pablo, ainda falando sobre tempo, você falou que tem que dominar em todas as coisas e, se puder, aprender sobre tudo. Ao mesmo tempo, você falou para o rapaz voltar para casa e se dedicar à família. Como organizar o tempo para que permita você ser bom em tudo que você fizer e ainda ser suficiente com a sua família?
Gestão de tempo. Quando eu não sabia o que eu estou ensinando agora, eu achava que a vida de ser inteligente, de estudo, era colocar com informação para dentro. Então eu ficava lendo sem parar. Tinha dia que eu estava tão doido querendo estudar cada vez mais que eu pegava gelo, colocava numa bacia, colocava o pé dentro e ficava lendo. Porque eu vi que Mozart, Beethoven fazia esse tipo de coisa para compor música e aquilo mexeu comigo. Eu falei, vou testar esse frame. Eu não chamava isso, que eu nem sabia que era esse nome. Mas eu me desgastava e ficava colocando tudo para dentro. Sabe o que aconteceu? A maior parte das coisas que eu estudei ao longo da minha vida, eu não lembro de nada. Porque deu obesidade cerebral. Eu comecei a malhar o cérebro, começou a emagrecer, aí foi embora a gordura todinha. Não sei nem o que era. Sabe o que acontece? Tudo que eu falo para vocês aqui não é matéria de decoração, é matéria de experiência. Então, quanto mais experiência você tem, mais máquina você fica. Fala, senhor Luciano. E a energia espiritual contribui para a procrastinação? Contribui. Assim, tem gente que não acredita, tem gente que acredita, mas é real porque é energético. Por exemplo, tem uma pessoa que não quer que você dê certo, vai lá e fala macumba para você, você é fraco. Aquela música, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate a gente é fraco, cai no buraco. Olha o segredo da música, a gente é fraco. Só vai cair no buraco se for fraco. Porque se não for fraco, não cai no buraco. Aí a pessoa faz uma macumba para você. Aí isso acontece, você já é preguiçoso, procrastinador, sem identidade, sem sonho, mentiroso, não sei o quê. Aí fala macumba, a macumba fala, tem a dó, pelo amor de Deus. Fala, nem precisava da macumba, amigo. Devolve o dinheiro aí, pera aí, tá doido? É um frango, vamos dar um frango pra família que tá passando fome. Não merece nem um frango uma macumba dessa. É desse jeito. Aí você que é fraco, isso pega em você. Mano, por isso você tem que virar uma máquina. Porque crítica não vai pegar. Macumba não vai pegar. Aí alguém fala, você vai ver, eu vou pôr seu nome lá no terreiro. Amigo, você acha que eu já tomei quantas macumba? Você acha que quantas pessoas já fez macumba para mim? Quantos sapos com boca costurada já caiu na minha empresa já? Continue mandando, amigo. Não vai mudar nada. Pablo, você que não conhece. Não, deixa eu explicar quem você não conhece. Você não conhece o maior dos espíritos que habita em mim, senão você não era bobo de fazer isso. Se eu falar para você que você é mais que vencedor, porque você carrega o espírito mais poderoso de todos, você não acredita. Mas eu falar, fizeram uma macumba para você, você fica sem dormir. Fica ou não fica? Você fala, acabou minha vida. Se macumba fosse tão boa assim, vocês não tinham vindo na palestra, vocês iam fazer uma macumba para vocês mesmos. Vocês não pararam para pensar nisso até hoje? Macumba fosse bom mesmo, porque você não faz para vocês e sai prosperando. Isso é para a gente mais fraca do que fez o negócio. E se você tiver com fome, come o frango e a farofa. Alguém fala, você tem que respeitar. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo é só uma comida misturada com crença que pega o mais fraco que quem fez. É igual crítica, é energia aquilo lá. Pode acreditar, se você for fraco, mais fraco que aquilo, esse negócio vai te pegar. Agora, uma experiência que eu tenho no percurso. Já cansei de ver ex-pai de santo que converteu o evangelho real. Porque um monte de gente queria fazer macumba, o diabo voltava com as capangas tudo para trás e sobrava para ele. Ele falava, para isso aí não dá para fazer. Aí eu ouvi isso da boca, não foi de 2, 5, não, foi de vários. Eu falei, é mesmo que isso acontece? Aí eu já fui checar também, no terreiro, e a presença de alguém que é desagradável igual eu, para o serviço. O que você prefere, ter medo ou ser alguém que governa nesse ponto, chegar nos lugares e atrapalhar o serviço? Pode cair para dentro. Fala, meu filho. Boa noite, Pablo. Boa noite. Sou o Sérgio Navarro, eu sou empreendedor, estou empresário, né? Estou engenheiro eletricista, sou especialista em projeto, manutenção e montagem de subestação de média tensão. Trabalho com isso há mais de 10 anos, treino minha equipe, atendo clientes como McDonald's, Burger King, Tok. Inclusive, começamos um projeto agora com o Marcos Marques na sede própria deles agora na subestação. Estamos iniciando lá um projeto junto com eles. E a minha pergunta, eu estou em processo de uma montagem de um treinamento para eletricistas e engenheiros para destravar realmente trabalhar com média e alta tensão, porque já fui executar trabalhos em muitas empresas e pessoas formadas têm medo de entrar, de manusear, enfim. Só que eu travei no meio. Então eu dou treinamento para minha equipe, converso com pessoas que estão dentro dessas empresas. Você travou no quê? Travou com o quê? Travei no meio. Eu começo a escrever o projeto para dar o treinamento, para ir para a internet e eu travo. Eu travo como se não. Eu fico preocupado com a reprovação das pessoas da internet e eu travo.
E eu tenho feedback positivo da minha equipe, eu tenho feedback positivo dos clientes. E quando é para disseminar isso para um público maior, eu travo. Queria saber o que eu posso fazer para destravar Desbloquear e desbloquear o negócio isso. chamado de necessidade de aprovação. E medo de falhar em público, que a raiz é a necessidade de aprovação. Então o negócio é o seguinte, se tem gente esperando ficar decepcionado com você, antecipa esse sentimento da pessoa o mais rápido possível. Ah, cara, um monte de medo de decepcionar o fulano. Hoje é dia de decepcionar o fulano. Vocês não sabem do que isso é libertador. Você para de gastar energia com o tanto de gente que fica contando suas horas, seus passos e tudo. Cara, decepciona logo. Põe pra ferrar. Eu lembro um dia que o Gary Vee, vocês conhecem o Gary Vee? Gary Vee é o maior influenciador do marketing digital do mundo. O cara é muito massa, pá, ele veio pro Brasil. Aí eu fui escalado, passei o palestrante depois dele. Todo mundo só queria ver ele, a maioria não me conhecia. Eu falei, você quer saber, mano, eu vou destruir essa palestra, eu vou acabar com ela em 5 minutos, todo mundo vai ficar com raiva de mim. Geralmente quando eu estou num ambiente onde ninguém me conhece, eu faço isso. Eu só falo atrocidade, não falo nada massa mesmo, nada legal. Só ruim. Aí esse povo fica frustrado e... Aí do nada eu viro a chave, dá 5 minutos, eu... Primeiro decepção. Isso é uma técnica violenta, e você tem que ser bom para aguentar ela, porque o povo vai ficar com raiva de você. Você fica só falando merda, 5 minutos. Aí bate aquela decepção, gente levantando. Aí você liga a turbina e começa. Passa o trator, a pessoa assim. Sabe o que é isso? Você pode ser bom tanto que for na palestra. Você vai ficar 50 minutos convencendo a pessoa que você é bom. Decepciona todo mundo uma vez. Todo mundo olha com a... Meu Deus, que cara idiota. Aí começa a sair a sabedoria. Sabe o que acontece? Fica um encantamento geral. Fica todo mundo assim, de onde saiu isso? O que é isso? Qual que é o Instagram dele? Eu faço isso direto quando eu não domino o público, que eu não conheço ou eles não me conhecem. É batata. Decepcionar coletivamente as pessoas é a melhor coisa que existe. Só que você tem que ter peito para segurar depois dos 5 minutos. Tem que ter as cartas aqui, ó. Mano, é um remédio da decepção. Você vai parar de gastar energia agradando os outros. Aí depois todo mundo vira pro seu lado e fala, eu já decepcionei mesmo, não estou esperando mais nada de você. O cara não compra um ingresso para ir no evento para só ouvir gente top. Você vai lá e arrasa, acaba com tudo. Aí a pessoa fala, que bosta, que cara idiota, enquanto ela está falando, você vira a chave, o pau quebra. Nossa, eu amo fazer isso. Só um pouquinho. Oi, Pablo, boa noite. Salvador aqui. E aí, Salvador? A minha pergunta é, tem um passo a passo para ensinar o cérebro a gerir as emoções negativas? Tem. Primeira pergunta que você faz é, até que dia você vai ficar com isso? É uma pergunta. Que dia que você quer ficar com isso aí? Fala. Até que dia que você quer ficar com a emoção negativa? Responde. Até que dia? Até hoje? Hoje. Resposta errada. Você sabe por quê? Porque sempre que você responder hoje, você está no agora. Todas as vezes que você for responder por uma merda que você não quer fazer mais, você vai falar assim, até ontem. Hoje é diferente. Sabe qual é o problema da maioria aqui? Que decidiu só fazer até hoje. A musiquinha do sertanejo. Hoje eu vou beber e amanhã eu vou parar, eu vou parar. Você vai beber que dia? Hoje. Aí vira meia-noite, você toca a música de novo. Hoje eu vou beber e amanhã eu vou parar, eu vou parar. Vai parar que dia? Amanhã. Amanhã é que dia? Nunca vai chegar. Quer mudar? Usar a PNL. Parei de beber ontem. Hoje faz um dia. Não fala de amanhã não, que amanhã não dá para resolver nada. Então o que eu faço com essa emoção negativa? Salvador, preciso canalizar. Lembra que eu falei do negócio do capim? Tá com raiva e não dá conta de resolver, cata no enxada e desconta nela. Tem que canalizar. Minha principal terapia é trabalhar na roça. Às vezes eu tô aqui do nada, não aviso ninguém, só pego e vou lá para fazenda e desço lá e falo, vamos catar trem aí. Nossa, lava minha alma aquilo. Porque tem um tanto de energia que eu quero bater em alguém, eu vou e bato nos mourão de cerca. Põe eles aqui, arranco tela, faço doideira. Tem que fazer essas coisas. Quem gosta de jogar bola aqui? Bata nas pessoas no futebol, com classe. Dá umas de corpo, vem pra você ver, aquela coisa que você quer fazer com os outros e não pode, mas no futebol pode. Tem que ter, é sério. Você quer ficar violento assim, pega um carro de corrida e entra na estrada, na pista de corrida. Você vai jogar sua energia nisso. Entendeu? Quer perguntar mais aí? Manda aí. Olha lá, a pessoa falou, eu lavo louça e resolve na hora. É uma boa. Paulo. Oi. Posso perguntar? O pessoal aqui querendo tratamento lá na fazenda
Gente que está viciada nas eleições de 2022. Eles lembram até hoje que eu fiz aqui a promessa. Olha lá, no truco também pode falar tudo. Bater nos outros no futebol é de boa. Manda pergunta aí pela internet. Seleciona os aí para mim. Pablo, eu me chamo Caio. Eu tenho uma empresa, abri ela na pandemia, de capas automotivas personalizadas para carro. Certo. Aproveitando, Nilka Capas, e eu tenho aqui, ó, capa para sua McLaren. Tá tampar ela? Para cobrir ela. É mesmo? É. Obrigado, velho. Personalizada, sob medida e tal. Bom, eu abri a minha empresa na pandemia. Eu e minha esposa hoje, a gente trabalha junto lá. A empresa cresceu bastante e hoje a gente está tendo dificuldade de crescer mais por dificuldade de gestão. A gente não é bom em gestão. E eu fico numa situação que eu muitas vezes quis colocar um sócio para me suprir essa necessidade, mas ao mesmo tempo também a gente fica naquela, se eu vou colocar alguém no meu negócio, se eu coloco, se vai valer a pena, se não. E acabou que não fizemos. Valeria a pena fazer isso, estudar isso, ou só pensar em contratar alguém que vai fazer isso? Você pode fazer vários testes. Às vezes você nunca precisa de um sócio, você precisa de alguém muito bom naquilo, e essa pessoa já vai resolver. Você paga um pouco melhor do que você imaginava. Você precisa de um sócio investidor que não vai dar pitaco, mas rapar o dinheiro, porque está faltando dinheiro. Você só precisa de pegar o dinheiro no banco. Dependendo do que tem lá de subsídio, é melhor pegar do que pegar uma pessoa que vai ficar enchendo o saco. Então depende. Eu nunca vi um brasileiro falar assim, eu estou tendo tanto lucro que eu quero dividir o lucro com alguém. Você já viu alguém fazendo isso? A gente arruma um sócio para dividir problema. Então se a gente arruma um sócio para dividir problema, o problema é que eu quero dividir com ele. Ele vai resolver e vai trazer qual solução? Não arruma um sócio só para dividir problema. Qual solução que ele vai trazer? Nenhuma. Não serve. É muito massa quando um cara senta na minha mesa e fala, eu tenho dinheiro. Eu falo, eu também tenho. O que mais você tem? Aí o cara, não, então, eu ia entrar com dinheiro, você entra com a cara. Esse projeto é Caracu, amigo. Vocês conhecem o projeto Caracu? Um entra com a cara e o outro... Ué, tô fora. Já entrei, dói. Eu queria fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Hoje, assistindo alguns vídeos no YouTube lá sobre você, até para descobrir o carro e fazer a capa de trazer, eu vi um vídeo que você falou, acredito que... Só uma pergunta, você considerou que ela tem um aerofólio esportivo bem alto ou não? Feito sob medida. Quero ver, Você vai hein? se impressionar. Quero ver, hein? Ó, Você escreveu meu nome na capa? não deu tempo. Não deu tempo. Isso não. Ela é personalizada que jeito, então? Ela vai com o logo da McLaren e a personalização é feita sob medida, encaixa o retrovisor exatamente na posição. Vamos ver, hein? No sábado você fazia live na garagem. Você colocou seu Instagram lá ou não? Coloquei- Meu coloquei nome meu você não logo. pôs não, né? Eu coloquei o logo da minha marca, do meu Então, Instagram. beleza. Nilka Capas aí, para quem É quiser. isso aí. Quanto custaria essa capa? A do seu carro, R$380. Barato, hein, velho? Tem outras de... Só te dar uma dica, tá? Nenhum dono de McLaren vai comprar sua capa. Você ouviu o que eu falei ou não? Não. Só por causa do preço. Ninguém compra uma roupa de R$300 para um carro de 3 milhões. A gente tem muita dificuldade com alguns clientes. Então, você não tá falando, você não entendeu o que eu te falei. É porque esse mercado é enjoado. Eu estou no grupo dos donos de Ferrari do Brasil. Tem 240 donos de Ferrari no Brasil. As capas custam 2 pau, 3 pau. Tem as capas de 300. A gente compra, ela fica igualzinho roupa que é dada, você já viu? Por que eu estou te dando esse toque? Vai ser a oportunidade. Você investiu, eu sou grato, eu agradeço, eu vou pôr. Só tem uma coisa que você tem que saber. Esse povo não compra por causa do preço, né? Nem por causa da qualidade. A gente tem uma segunda qualidade de material. É que hoje o meu carro forte para o meu público é essa mais em conta. Entendi. A gente tem uma Entendi. melhor com tecido diferenciado. Fechou. Aí a outra pergunta. Vendo o seu vídeo, eu vi você falar que você ia convidar uma pessoa de cada estado para ir na sua casa e conhecer. Você já tem uma pessoa de São Paulo? Olha aí, rapaz. Isso aí é quando eu estava candidato a presidente, sabe? Ah, é? E o que 2026 já começa. E por que não poderia ser agora? Ó, rapaz, tá sabendo fazer pergunta. O que você quer fazer lá em casa? Ter a oportunidade de aprender com você mais de perto. Mais de perto. Você não quer sentar aqui na frente? Eu só tô fazendo pergunta, não tô fazendo nada. Eu cheguei um pouquinho atrasado por causa do Não, pega a trânsito, sua não cadeira e tinha senta vaga. aqui. Pode vir, pega a sua cadeira e senta bem aqui na frente. Pode? Fechou? Algo mais que possa ajudar? Brasil Telecom agradece a ligação. Tenha uma boa noite.
Ó, vocês que estão aí, o livro que eu estou comentando na palestra aqui, é esse aqui, ó, Lavagem Cerebral. Vocês vão entrar aí, vão comentar e todo dia tá tendo sorteio de livro, porque não estou vendendo livro. A vida é boa demais, gente. Tem gente mandando mensagem, você tá perdendo dinheiro demais. Ô, cara, obrigado pela capa, viu? Aí. Pablo. Capitalizou o momento, tá de parabéns. Posso perguntar? Pode. Bem, meu nome é Adriano Alves, eu sou advogado aqui de São Paulo, a gente trabalha com direito político eleitoral, direito econômico. E aí? E a gente acompanhou aí sua trajetória aí, principalmente maior processual. A capa é grande, hein? E aí? Você ficou louco? E bonita, viu, velho? E aí? Bem, só quero destacar que foi realmente uma guerra, está sendo ainda aí, a gente está acompanhando de certa forma de perto tudo isso, né? E está sendo realmente uma guerra, você está de parabéns. Poucas pessoas, poucos políticos, né? Pessoas aceitariam sair de uma candidatura a presidente, sair candidato a deputado, ganhar a eleição e está passando por tudo isso, está aí com tanta disposição, fazendo um trabalho maravilhoso. Mas na verdade eu quero perguntar o seguinte: você falou da questão de estar falando com um público que de repente não é o seu público conhecido ali, você decepcionar todo mundo logo de uma vez ali, ligar a chave e voltar a fazer uma fala bacana, impressionar todo mundo. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais só sobre isso, se de repente isso pudesse ser na forma de se expressar ou no conteúdo. Você já viu falando para as mulheres se libertarem das mães, elas decepcionarem as suas mães na visita de casa? Você já ouviu falando ou não? Não que eu recordo não. Alguém já viu ou não? Hã? E aí? E aí, vocês já resolveram ou nada? É o seguinte, tem filhas que não prosperam porque não decepcionam a mãe. Convida sua mãe para sua casa, deixa a casa suja, não põe sal na comida, senta com ela, ela vai falar tudo de errado que tem na sua vida. Deixa ela comer a comida sem sal. Quando ela terminar de comer, é a hora da libertação. Você fala, mas você reparou que a casa está suja? Você reparou que não tem sal na comida? Reparei, foi tudo de propósito. Só para te falar que eu não sou perfeito igual a senhora é a melhor dona de casa que existe. E esse é um peso que eu carrego. Aí você, põe aquela musiquinha de fundo. E hoje é o dia da libertação. Eu não quero que a senhora me cobra mais, porque eu sou casada, eu tenho meus filhos, ou então essa aqui é a minha casa. A senhora deu o seu melhor, mas já tá bom. Sua mãe vai ficar revoltada. Se ela for normal, igual as mães do passado, ela vai levantar e vai embora. Aí você pega a sobremesa que ela gosta, põe a música da Cassiane, divide a sobremesa certinho com ela, aquele gosto top, aí você come, ora com ela, ou reza, ou corre, se der errado. Mas o grande lance é, essa decepção vai curar sua mãe vai falar, então nunca mais vou falar mais nada! Amém. É isso que eu quero, a senhora não fala mais. Vocês têm que fazer isso. Ei, mas é difícil, hein? O povo quer porque quer dominar a sua vida. Olá, Pablo. Oi. Muito boa noite. Meu nome é Rosi Martins, sou consultora em marketing há mais de 10 anos. Meu Instagram é @rosimarketing. Eu vim para... Deixa eu dar uma dica para vocês da aviação. Vocês sempre começam falando o Instagram antes de gerar valor. Quando a gente chama no rádio, a gente fala assim, ó. Tô aqui no Cebolão, passando aqui no Través, indo para Avenida Paulista. E no final eu falo o nome da máquina. Papa Romeu, papá. É o final da máquina, é o nome. Você não começa falando o nome da máquina. Você fala primeiro o que está acontecendo. Você gera o valor, por quê? Porque está vindo um helicóptero bem pertinho, aí eu já falo, eu estou aqui no Marco Zero. Aí o cara, Marco Zero, aí ele presta atenção. Depois eu falo que máquina que é. Isso é na aviação. Aí você vai trazer esse conceito. Não chega falando, meu Instagram não sei o quê. Aí eu falo, tá caindo aí, aí a pessoa fala, tô nem aí. Então você fala, ó, eu potencializo isso. Aí a pessoa fala, é mesmo? Aí ela pergunta, mas qual que é o Instagram? Aí você fala, o Instagram é... Tá, sempre que vocês quiserem falar, faça isso. Gera o valor primeiro, depois você conta, senão ninguém nem entende nem o que você está fazendo. Gera valor, abra a boca para isso. Até no meio da pergunta, gera o valor, pá. Aí você sente que você falou o negócio, aí você solta o Instagram. Vai lá. Gratidão pela dica, muito obrigada. Eu vim para Alphaville 2 vezes essa semana, na segunda e hoje. E eu sou mãe de 3 filhos, lindos, maravilhosos. E como lidar
com a culpa de buscar conhecimento. E eu saí de um relacionamento abusivo e hoje eu tenho um projeto que se chama Mulheres que Vencem, que eu ajudo outras mulheres também a se saírem de relacionamentos abusivos, meninas a não entrarem em relacionamentos abusivos e também ajudo mulheres a não abortarem, porque eu tive esse sentimento aí durante esse processo e ter um filho não existe nada mais maravilhoso que isso. Então, eu ajudo nesse processo, mas às vezes eu me sinto culpada em buscar conhecimento que gera transformação, porque o meu propósito é ser agente de transformação. Vamos todo mundo pegar o que ela falou e traduzir para dentro de você mesmo. Fala assim comigo, ó, meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. O que é isso? Tudo que você se ferrou na vida vai ajudar os outros, desde que você resolva dentro de você. Fala assim comigo, e depois você vai anotar. Fala assim, ó. A minha cicatriz é remédio para outras feridas. Vocês já viram que quando tem a cicatriz, não tem a casca? Vocês pegam a lixazinha de unha e lixa. É um pozinho mágico. Cicatriz, aquela casquinha que já está cicatrizando, no finalzinho, você lixa. É o pó medicinal para feridas que estão em aberto. É incrível. Você tem misericórdia com quem errou na mesma coisa que você, e quem foi perseguido na mesma coisa que você. É lindo isso. Então, o seu bloqueio tem intimidade do seu propósito. Quando você descobre, resolve falar, é isso que eu vou ajudar. Você pode continuar sendo empresário na área e continuar ajudando um monte de gente em outra, naquela que você foi chamado. Vários de vocês já se ferraram num monte de coisa. Vocês têm múltiplos propósitos. A vida de vocês é maravilhosa. Vocês vão ajudar a gente demais. Pablo. E aí? Você perguntou... Como lidar com a culpa de deixar os filhos em casa, que é o que eu sinto às vezes, só que eu sei que a minha transformação depende de conhecimento. Então eu estou Como acabar com essa culpa? Vou te explicar. Quando você estiver com eles, dê o seu melhor. Obrigada. Tá, porque... mas peraí, não terminei não. Em 2016, eu cheguei em casa e falei assim, Carol, eu vou fazer uma escolha. Ou eu vou ser um cara meia boca, e eu vou fazer o que eu mais gosto, que é ficar dentro de casa aqui, cuidando. Vocês imaginam assim, eu sou um cara que gosta de limpar o chão. É claro que hoje eu não faço mais. Não é por mim não, é porque tem muito funcionário na minha casa. Mas eu sou um cara que gosta de pegar no trabalho pesado. Então em 2016, eu lavava as vasilhas, eu limpava o chão, lavava o banheiro. Nossa, não tem problema nenhum. Tudo que o preguiçoso não gosta, eu gosto. Em nome dele, porque ele não vai fazer, eu tenho que fazer. Então, até na minha casa, né, quando eu morava com a minha mãe e tudo, eu sempre fui um cara de fazer as coisas. O que aconteceu? Eu falei, eu posso ser esse cara sempre 100% presente, ou então eu posso explodir na vida. Então a gente tem que fazer um acordo. Eu vou precisar deixar um pouco a nossa casa para prosperar. Foi um acordo. Eu arrumei treta com todo mundo, com o pastor da igreja, com todo mundo, porque todo mundo falava, mal, você está distante. Eu falei, não estou distante, eu estou mais perto daquilo que eu fui chamado. Só que eu preciso de ter essa negociação para o negócio virar. Então, só no ano de 2018, dentro de um veículo, eu rodei 40 mil quilômetros. Indo dar palestra. Só dentro do estado de Goiás, Brasília, São Paulo, 40 mil quilômetros no odômetro. Assim, ó, comprei um carro novinho, 40 mil quilômetros. Só para dar treinamento. Só ficava nisso. Perdi um monte de coisa? Perdi, mas foi negociado. A pior safadeza que existe é quando você vai fazer e não negocia e deixa todo mundo na mão. Negocia. Vai existir esse tempo. Você sabe o que acontece comigo hoje? Eu passo poucos minutos por dia aqui no prédio dessa empresa. Eu tenho um recorde, já fiquei 41 dias sem pisar aqui. Nem vim, eu passo aí na porta e não entro. Vou embora, eu falo, não estou nem aí, minha vida não é isso aí. Já fiquei 41 dias sem entrar aqui dentro. É meu recorde. Vou quebrar esse ano, próximo ano agora. Só que acontece o seguinte, hoje, olha como é que funciona a minha vida. Eu faço aquilo que eu mais gosto, quando eu acordo eu estou falando com os outros. Isso é um negócio assim, que não adianta nem me pagar. Por isso que eu faço de graça. Fala doidado. Vocês compraram para vir aqui, eu prometi ali dentro, agorinha, antes de entrar, vou falar 1 hora. Não sei o que acontece. Isso é um tesão de vida, despertar os outros. Isso não tem explicação dentro de mim. Só que aí na hora que termina a live, eu vou para o meu circuito. Eu faço 15 coisas antes de mexer com qualquer outra. Eu nado todos os dias. Eu vou na sauna todos os dias. Eu vou na academia todo dia. Eu pratico algum tipo de esporte todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então a parte da manhã inteira eu fico mexendo com isso. Quando dá 10 horas da manhã eu fiz coisas que tem gente que em uma semana não deu conta de fazer.
Então eu não fico assim, vou acordar, vou sair trabalhando. Eu já fiz isso. Hoje eu não faço, não. Tô fora. Eu pego a bolinha de basquete, lá em casa tem uma quadra, eu pego a bola e falo, só sai daqui depois que eu arremessar 10 seguidas. Acertar 10 seguidas. Aí fico... 100 e tantas bolas e não entra. Aí passa um pouquinho, aí 8, eu falo, por favor, eu quero ir embora. Eu queria as próprias bobeiras da minha vida. Aí passa 10, eu falo, agora eu vou embora. Aí vai os caras brincar lá em casa, todo mundo apanha. Por quê? Porque eu treino excessivamente esse arremesso. Então o que eu faço? Eu fiz um combinado, eu fiquei longe de casa, 2017, 2018, de forma assombrosa. 2020 eu fui a pessoa que mais apareceu em qualquer rede social da história. Ninguém conseguiu aparecer mais que eu. Quem me viu em 2020 na internet, até hoje tem trauma. Porque quando eu entrava, eu estava lá. E quando eu não estava ao vivo, o tráfego pago estava rodando dentro do freezer, dentro do congelador, dentro de tudo. Ou seja, eu era a pessoa mais presente. Sabe o que aconteceu? Eu dei um boom. Eu fiz a negociação. Agora é o seguinte, você pega a minha lista de viagem, tem 15 viagens programadas para eu fazer. Eu era para estar em Aspen agora, esquiando. Só que por causa do resultado da eleição, eu falei, eu não vou. O resultado da eleição mostra uma missão que eu tenho que cumprir, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui. Senão eu já tinha vazado e eu ia deixar o celular no Brasil, que eu não queria nem ver celular. Foi muito estressante. Vocês sabiam que eu engordei 12 quilos na política? 12. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E só come merda em todos os lugares que está indo. Nunca tinha uma comida que é aquela que eu como aqui. E 12 quilos. A política acabou, eu já perdi 6. Então estou voltando em forma agora, justamente. Não tem desculpa nenhuma, foi eu que comi, tá? Ninguém pôs arma na minha cabeça. Eu lembro da nossa primeira viagem, Júlio. Júlio está ali? Primeira vez nós fomos rodar o Brasil lá no norte. Nós voltamos com 3 quilos cada um, só numa ida, numa perna. O povo via a gente, toma aqui, esse aqui é da terra. E nós, trá! Aí voltou, falou, gente, nós vamos ter que cuidar da nossa vida, o trem vai ficar feio no final da política. E ficou. Ganhei 12 quilos na política. Pablo, tá bom? Faça negociação com seus meninos pequenos, aproveita o máximo tempo que você tem de desfrute, não se culpe porque você está produzindo e governando, ou com eles ou fora da presença deles. Gratidão, Pablo. Eu quero agradecer que realmente esse ano eu vivi um desbloqueio. Eu fiz o primeiro método IP do ano e eu comecei a palestrar. E eu comecei a gerar transformação na vida das pessoas através das palestras. Então, gratidão. Glória a Deus. Pablo, eu queria fazer uma pergunta. Como que a gente faz para parar de absorver a negatividade, principalmente dos colegas de trabalho? Às vezes por coisas que fogem do seu alcance. Como é que você chama? Stephanie. Stephanie, você consegue amanhã tirar seu posto de trabalho e colocar ele 7 metros distante da pessoa que é negativa? Não. Eu vou te falar, se você não der conta de fazer isso, você vai ter um problema todos os dias. Tem um negócio chamado ressonância no seu coração e pega um raio de 7 metros, você está a 7 metros de mim. Aquilo que você estava querendo ir lá em casa vai satisfazer, está bem aí, a frequência está pegando bem aí onde você está. Se eu for num evento, eu faço questão de comprar a fileira da frente, ficar perto da pessoa, só pegar a frequência. É diferente de quem está sentado lá atrás, só para você saber. O que você tem que fazer? Por exemplo, tem aqui uma toxina chamada fofoca. Você já viu como é que a pessoa que é fofoqueira? Ela chega e fala assim, olha, eu tenho que te contar. Ah, mas tem que contar por quê? É porque senão ela infarta. Aí eu sempre faço uma pergunta para o fofoqueiro. É chato. Nunca ninguém quer fofocar depois dessa pergunta. Só um pouquinho, antes de você falar, deixa eu te perguntar algo. O que você vai falar vai edificar a sua vida, vai edificar a minha vida ou a vida de algum terceiro? A pessoa fala não. Então eu não quero saber. Nossa, mas é libertador. Significa o quê? Você vai tentar tratar essas pessoas e você não vai conseguir. Por quê? Porque a vida delas está conectada nesse tipo de energia. Isso vai impedir você. Eu te falo, eu não sei se esse emprego é bom demais. Ou você pega 7 metros de distância para você nem ouvir, nem sentir o campo. Ou você pede conta e vai embora para outro lugar. Ou então você fica tão pressão que esse povo não aguenta ficar perto de você, porque você tem muita energia e transborda muito. Aí começa a murchar esses comportamentos tudo em volta. Eu trabalhei no RH da Brasil Telecom e tinha uma senhora que ela não conseguia olhar na minha direção. Ela era ocultista com as coisinhas lá, eu descobri depois. E aí, quem me segue há mais tempo conhece muito bem a história. Ela falava assim para o povo, ela não olhava no meu rumo, ela falava, o papo tem excesso de luz, eu não gosto de olhar nele. Aí o povo, mas o que é isso? Eu não sei explicar, é como olhar para o sol, é chato. E ela fazia uns negócios das trevas lá. Aí olha para a surpresa dela, ela tinha um apartamento há décadas, eu casei com a Carol, a gente alugou um apartamentinho pequenininho de 60 metros quadrados. Aí eu estou lá no meu primeiro dia no apartamento, vou na janela da cozinha e olho para baixo, ela está de pijama, essa mulher, estendendo a roupa. Eu apareci assim na janela.
Aí ela olhou, parecia que ela estava olhando o sol. Aí eu falei, mano, mas o que eu fiz? Se você é uma bomba nuclear que muda o contexto onde você está, fique lá, senão é melhor você sair. 7 metros de distância ajuda. Aí tem gente agora me assistindo, 40 mil pessoas online falando assim, e se for seu marido, que cama que tem 7 metros? Lembra que quem erra no recrutamento vai ter que investir grana em treinamento. Pelo menos 3 vezes mais é a conta básica. Se você gastasse dinheiro contratando uma pessoa boa, você não ia gastar tanto com o treinamento. Errou no recrutamento, está ferrado. E demitir, mesmo que seja numa empresa, custa muita grana, sabia? Você não treinar fica mais caro ainda, porque aí você vai perder o know-how, aí tem que contratar de novo, passar a raiva tudo de novo. Fique em paz, não demite o seu marido, nem sua mulher. Boa noite, Pablo. Boa noite. Indianara Daniel. Ontem eu estava modelando o Marcos Rossi, escrevendo alguns pontos dele. E aí ele falou que tinha uma pergunta que sempre levava e incomodava a vida dele. Eu anotei a pergunta que eu sempre incomodava. E eu queria vir aqui a pé fazer a pergunta. Fiz no chat, mas o pessoal estava lá no Tinder, não estava aparecendo muito a minha pergunta, mas é a questão de obediência. Eu acompanhei sobre onde você fez Pode falar no microfone. Onde você fez o jejum de 1 semana para ter a resposta. Sim. E eu sempre relacionei ao meu bloqueio de obediência a Deus a uma questão de paternidade. E eu venho aqui te perguntar como que para você foi esse processo. Todo mundo que tem bloqueio com o pai tem bloqueio com Deus, vocês têm que saber isso. E essa transferência, como que faz para a gente ser obediente a Deus, cancelando essa transferência de paternidade? Então, você não vai resolver a sua treta com Deus se não resolver com seu pai. Eu vou te falar, as maiores atrocidades que aconteceram na Terra foi falta de pai. Eu estava voltando da Alemanha, e aí aquele voo bem longo, eu comprei um livro na livraria lá em Frankfurt. Comprei um livro, A História dos Ditadores. Eu fiquei louco. Eu li a história de todos os ditadores de todos os tempos aqui no Brasil, os principais. Todos tinham bloqueio de paternidade. Todos. Todos. Você não sabe o que acontece com a humanidade quando líderes que têm problema com seus pais assumem a governança, porque a governança do país é paternidade. E como ter essa coragem, essa coragem mesmo, para ser obediente ao que Deus te pede? Porque o seu primeiro livro que eu li, você mandou fazer perguntas para ele. E o mais assustador é que ele respondeu. E quando ele me respondeu, para sair de onde a gente estava, para mudar tudo que a gente mudou, e a gente tem tido plantações maravilhosas depois disso, eu ainda sinto que eu ainda estou bloqueada nessa questão de obediência a Deus. Você sabe o que é obediência? Aquela clarificação que cristaliza o seu cérebro. É um ato de amor. Obedecer não é um ato de severidade. Vários de vocês acham que obedecer é pesado. Obedecer significa prova de amor. Então, quando Deus fala faz, ou quando você faz, você está provando que você ama a direção dele, a direção dele. E aí, quando você ressignifica isso, o que você mais quer é obedecer a ele. O batismo é uma forma? Ressignifica isso, porque se for uma sofrência, você ter que obedecer, você vai correr a maioria das vezes. Se a vontade dele é boa, você vai seguir. Porque você não vê o próximo passo, você fica com medo só desse degrau. Se você sonhar onde você vai, se você obedecer o que ele falou. Então vira um instrumento de prazer, não de disciplina. A obediência não parece disciplina? Nossa, obedecer, eu vou ter que... Amigo, cai entre... Você pode quebrar sua cabeça do jeito que for. Ou então vamos supor, uma pessoa interessante na sua vida. Uma pessoa, eu posso chegar em você e falar, ó, vai lá, pode fazer, se der errado é o banco. Você vai errar. Tipo assim, acho que a pilha está acabando aqui, gente. Se a pessoa chegar em você e falar assim, você pode quebrar sua empresa, dar um prejuízo de 50 milhões, eu banco, você vai errar com vontade ou não vai? Porque tem alguém que fala, eu te sustento. O dinheiro que eu ponho no banco, se eu não ver um negócio chamado fundo garantidor de crédito, eu não ponho. Por quê? Porque o banco pode ser o melhor do mundo, ele pode quebrar hoje. E eu fico sem dinheiro. Então eu não vou colocar grana numa coisa que não tem um fundo que garante aquilo. Agora, quando você obedece a Deus, ele garante tudo o que ele está falando. E eu estou sentindo isso. Vai. Gratidão pela sua vida e pela do Thiago Rocha. Tá. Foi um dos momentos mais especiais que eu tive. Tá bom.
Cadê a pergunta? Ó, dia 15/11, vocês podiam escrever na tela que dia 15/11 vai acontecer o Prospere ou Morra. Quem tiver celular vai colocar o despertador. No dia 15 vai ser terça-feira, no dia da proclamação da República. Vai ser uma palestra nova. Para quem está chegando agora, tudo é novo. Tudo é novo. Só que no dia 15, na proclamação da República, vai rolar o quê? O Prospere ou Morra. O que vai ser isso, mano? Você não vai aguentar essa palestra. Você vai ficar doido. Não vai dormir. Não tem jeito de dormir nessa palestra. Não é na hora, não. É depois. Porque você vai fazer um limpa. Você vai fazer uma higienização na sua casa. De tal forma que você vai falar assim, ó, não suporto mais ficar sem prosperar. Isso eu prometo que vai acontecer. Vocês sabem que eu dou conta de cumprir isso aí. Vai ficar sem dormir. Mas também vai resolver. Nós vamos fazer uma faxina na vida nesse dia aí. Tá? Por que está sem os comentários do Instagram? Fala a pergunta. Pablo, boa noite. Meu nome é Júnior. Eu já vivo o meu propósito. Já me desbloqueei dos principais traumas que eu tinha. Inclusive, Deus usou também alguns vídeos seus para eu fazer isso sozinho. E eu amo a minha vida. Procuro servir a Deus. Estava muito feliz. Mas pela sensação de injustiça, pela corrupção que eu tenho visto, que assola as maiores autoridades do nosso país, nesses últimos 2 dias eu tenho sentido tristeza, como se fosse um luto. A sensação de que realmente está tudo tomado. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas como ressignificar esse sentimento para não ficar nesse luto que você diz? Vamos trabalhar com o ROI, que é o retorno sobre investimento. O que você vai ganhar ficando triste? Nada. Tá bom, fica aí. Até que dia você vai ficar? Até ontem. Então, caça outra coisa para dedicar essa mesma energia. Cara, não dá para ficar assim alegre o tempo inteiro. Tem que ter uns momentos de tristeza. Mas anota aí, tem que durar 5 segundos, porque não vai adiantar nada ficar um dia. Você sabe o que eu aprendi no casamento? Aí você vai mudar a sua cabeça agora. Eu aprendi uma coisa no casamento. Eu brigava muito com a Carol. Né? Vamos fazer 14 anos agora, de casados. E vamos fazer 19 que a gente se conhece. Eu ficava puto, porque eu sou analítico. Eu sei fazer relatório de tudo. Se você jogar comigo, eu te falo. Você arremessou 20 vezes, 13 vezes você jogou para a direita, e as outras vezes você jogou para a esquerda, e uma só você acertou. E aí eu vou te falar, o seu erro está em direcionar a bola mais para cá. Você tem que criar uma proa e marcar num lugar e ficar mirando naquele lugar. Não tenta fazer a cesta, tenta acertar naquele lugar. No ping-pong, qualquer esporte. Aí eu comecei a fazer um relatório. Hoje eu só brigo com a minha esposa porque são coisas que eu não resolvi ontem. Nossa, minha cabeça fez assim, ó. Quando eu falar de casamento, vocês vão chorar. Quando eu falar de família difícil, vocês vão chorar. O que eu carrego? Porque é um lugar que eu mais desenvolvi técnica. Aí eu cheguei um dia e falei, Carol, eu sei porque que a gente briga. A gente briga porque a gente não resolve as coisas no ontem e gasta o hoje para resolver coisa que dava para ter resolvido ontem. Parece óbvio, não parece? Aí beleza. Quando a gente estava tendo uma treta, eu falei, não vai mais dormir sem resolver isso aqui, não. Resolver hoje. Diminuiu as brigas. Aí eu falei, mano, eu queria acabar com todas as brigas. Tem como? Ah, não é possível. Tem possibilidade. Aí eu descobri que mesmo caindo na metade das brigas, acontecia algo. A gente continuava brigando com 50% de frequência. Aí eu falei, por que essa briga? Comecei a fazer os relatórios. A maioria, a Carol estava errada. Tá. Tomara que ela esteja dormindo essa hora. O que acontecia? A Carol, ela não suporta injustiça igual você. Eu suporto. Jesus suportou a injustiça. Porque se ele não suportasse, ele ia arrancar a mão dele daquele prego, ia descer e falar, cada um que paga o seu próprio pecado. Ele suporta a injustiça. Moderei dele. A Carol não suporta, ela fica ruim igual você. Ela não fica mais. E aí o que eu percebi? Por que eu ainda continuo brigando com a minha mulher se eu estou sendo pontual nas brigas e resolvendo as coisas antes de explodir? Porque é o seguinte, eu queria vencer todas e ela queria vencer todas. Então eu já tinha reduzido 50% das brigas. Aqueles outros 50% era falta de interpretação de quem era dono da briga. Meu Deus do céu, você vai curar a sua casa. Se você entender o que eu estou falando. A maior parte das brigas é porque você deixa para depois. E vai acumulando, aí magoa e fica mais difícil de resolver. E as outras é porque você quer ganhar todas. Aí eu percebi, tá fácil não brigar. Eu não vou ganhar todas as guerras. Eu não preciso perder todas e nem ganhar todas. Vamos trabalhar. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, essa guerra é dela, não é minha. Então eu vou abrir mão dela. Aí eu pego o meu batalhão, ao invés de ir para o confronto com a minha própria esposa, passo o meu batalhão para de trás dela e falo, eu estou com você, vamos embora. Não, mas você está tão compreensivo. Segunda técnica que eu usei para cortar. Infelizmente, isso vai desagradar várias pessoas. A gente não briga. Dificilmente isso acontece assim, é raro, é até engraçado. A gente olha para a cara do outro e fala, o que está acontecendo?
Sabe por quê? Porque além de eu não querer todas as brigas, eu desenvolvi outra técnica, que é do meu coração essa técnica. Todas as vezes que a Carol está errada ou que eu estiver errado, eu começo pedindo perdão. Pablo Marçal falando. E aí eu percebi uma coisa que a Carol no começo não aceitava de jeito nenhum. Eu acabei de fazer uma merda, eu já chegava, meu bem, me perdoa. Ela falava, não vou perdoar, porque é fácil demais para você. Eu, o quê? Nós vamos curtir o problema primeiro. Eu falei, mano, é a cabeça da pessoa, você tem que ajudar ela a ressignificar. Eu fui ajudando. Foi um processo maravilhoso nesses 14 anos, mas eu vou te falar, cara, ela não importa com esses trem mais, ela fala, então vamos embora. É o que eu estou te falando. Você não suporta a injustiça, né? Pois é. Se você tiver que modelar o maior daquele que já passou, da pessoa que pisou na terra é Cristo, ele suportou tudo. Chama estoicismo isso aí, se você quiser estudar. Você aguenta a pressão, é resiliente, fala, isso vai me parar não, vamos embora. Cara, eu nunca cobrei eu nunca fui atrás de um cara que me deu cano, nunca fui. Já tomei alguns milhões mesmo, bem considerável. Mas eu falei para mim mesmo, se eu não paro de prosperar, por que eu vou parar de plantar para correr atrás de corvo? Corvo pega uma semente, você vai ficar triste porque um corvo roubou uma semente? 10 sementes? Eu consigo plantar 1000 por dia, o corvo roubou 10. Você vai parar de plantar para correr atrás de corvo? Então pega esse código, quem prospera não para ir atrás de quem deu cano, só libera. Mas não vai dar cano de novo aqui não. Aí o que a gente coloca? Espantalho no meio da plantação. Corvo quando vê o espantalho não desce. Não sei se você sabe disso. Quando você aprende algo, você vai lá e investe naquilo para defender a sua plantação. Mas parar de plantar, não para. Ou é bom demais você ser livre. Porque você é livre para falar não quando o cara quer pegar uma coisa sua para não te pagar. E você também fala não para justiça própria. Tem um negócio que chama justiça própria. A palavra de Deus fala o seguinte da justiça própria. Ela é equivalente a um trapo de imundícia, um bacheirinho ou mods usado. Sempre livre, da cor vermelha. Você vê o que é justiça própria. Quando você fala, eu vou resolver com os meus próprios métodos de justiça. A Bíblia fala, equivale a um pano de bunda. Um mods. Ou seja, é podre. Sua justiça própria não serve para nada. Por isso que eu estou te falando. Abra mão disso. Instala isso. Ah, eu estou triste. Mano, eu estou te falando, eu faço assim. É nítido, as pessoas veem. Quando eu estou puto, eu não deixo ficar puto, senão né, eu vou ficar um monge. Não vou nem abrir a boca. Eu fico puto. Eu faço 5, 4, 3... Aí eu tento achar alguma coisa, 3, 2, 1, cada um tem a vida que merece. Bora, e acabou. Aquela energia vai para lá, aqui tá ruim, aqui dentro eu miro alguma coisa e meto a metralhadora e vou embora. Não fico. Eu percebi que por conta da religiosidade, quando eu pecava, eu ficava mal, uma semana, um mês. Eu falei, você tem que ver minha oração. Deus, eu sou um sem vergonha, mas eu te amo. E eu vou te falar uma coisa, a amizade que eu tenho com você, eu não vou ficar aqui enchendo o saco do Senhor. O Senhor me conhece, eu não vou entrar nisso mais. Eu já te pedi ajuda. E eu já percebi que o Senhor não vai ajudar, eu vou ter que me tratar, então eu não vou ficar com essa culpa. O diabo fica assim, você está doido? Você tem que ficar culpado, senão eu não tenho entrado na sua vida. E eu falo, deixa com Deus, vou embora. Aí alguém fala, mano, você é muito louco. Os melhores amigos que Deus tinha eram as piores pessoas da Bíblia. Mas eles chegavam em Deus toda vez e arrependiam de verdade. Davi, o maior homicida que tem na Bíblia inteira, homem segundo o coração de Deus. Pior pai que existia, mas ele chegava e falava, Deus, o Senhor me conhece. Aí Deus fala com ele, toca aí Davi, vai lá. Faz outra coisa, filho, não faz sem mais não. Qual que é o segredo? Errar muito, nunca nas mesmas. Ah, se você pegar esse código de Davi, você vai prosperar de forma absurda. Dá indignação, não dá? Fica um ano com isso aí, ué. Dá vontade de fazer besteira, falou um monte de besteira, não falou? Tá gastando energia tudo errado. Tem que virar a energia. Tava todo mundo com esperança no relatório. Aí o relatório sai e vai acontecer o quê? Não está acontecendo nada. Aceita e põe pressão. Fica na espreita, como um bom soldado ou general, esperando algum comando. Não vem, prosperou no período do mesmo jeito. Tem gente que vai ficar esperando 4 anos para prosperar porque o Bolsonaro não ganhou. Você sabe disso ou não? Tem gente que vai mudar de país porque não aguenta ver o Lula presidindo. Filho, cuida da sua vida. Faz esse favor para você mesmo que você vai prosperar. Para de contar a história. Já chega. Fala assim, você já chega. Então, usa essa energia para outra coisa. Pablo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu vou fazer uma mentoria no Catar, dia 15 e 16 de dezembro. Os ingressos já estão no meu bolso. Você vai sentar do meu lado, quem for, é claro. Então, eu vou assistir os jogos da semifinal, do 3º lugar e da final. E no intervalo desses jogos vai rolar uma mentoria de negócio. Quem quiser ir, já te falo, tem que gastar mais de 100 mil reais. Senão nem fica nem pesquisando. Vai lá na bio, clica,
Se não tiver 100 barão, nem vai. 100 barão é 100 mil reais, tá? Só para dar um recado rápido, MET-IP vai acontecer 26 e 27. É uma imersão de inteligência emocional. Vocês que estão presencialmente aqui, dá vontade de fazer? Só levanta a mão, só de vontade, deixa eu ver. Faça. Pablo, dinheiro. Não vou falar nada. Pablo. Espera aí só um pouquinho. O que era o outro recado? Acabou os recados. Amanhã vai ter uma palestra interessante, viu? Crie gados e treine filhos. Vai ser em Goiânia, tá? Não, você que comprou. Tem gente que vai fazer besteira, velho. Tem gente que vai chegar aqui amanhã com o ingresso lá de Goiânia. Mas se a pessoa vier aqui, você transmite aqui, tá tudo bem. Né? Não compre. É só em Goiânia. Alguém perguntou, você tem um livro que ensina o MET-IP? Não. Não, mas não tem, né? É toda a experiência que eu carrego na vida, eu carrego em cima da sua cabeça em 2 dias. Quando o corvo roubou 1 trilhão de milhos. Aí você nem estava trabalhando, né, filho? Roubar 1 trilhão de milhos. Vai, pergunta. O Pablo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Paula Oliveira, eu sou do QGR, conheci o pessoal agora aqui, ó, do Anália, da Yaina Mello. E eu gostaria de perguntar, porque tem muita gente querendo entrar no digital e saber como que você quebrou isso dentro de você, de ir pra cima, fazer live, colocar a sua cara. Tem muita gente que é travada com relação a isso. Por mais que ela tenta, ela tem medo. Eu vejo isso nos grupos e não sei, tem alguma dica, alguma técnica, alguma coisa? Como que você decidiu fazer isso? É começar a aguentar as críticas. Vão falar um monte de merda pra você. Vou falar assim, você não é famoso, o que você está fazendo? Você acha que você é coach? Você acha que você é não sei o quê? Vai ter que aguentar. E como que você aprende a virar essa chave? Assim, você pega, escuta... Vai ter que se lascar, não tem jeito. Vocês querem os trem tudo dado. Assim, eu quero que não tenha perseguição. Mas a perseguição é boa. Pra quê? Pra aumentar a velocidade. Vai lá e faz. Agora tem um detalhe. Eu nunca fiz live esperando ter 40 mil pessoas igual tem aqui agora. Nunca fiz. Nunca passou isso na minha cabeça. Eu fiz live pensando em mexer com pessoas. Eu sou especialista de gente. Então, eu comemorei. Tem um vídeo, quando eu fiz 1 milhão de seguidores no Instagram, que eu chorei. Porque pegaram o começo das minhas lives, desde o começo até aquele dia. E ficava assim, hoje tem 2 pessoas. Uau, tem 17 pessoas. Não era curtição não, o vídeo é real. Uau, olha isso aqui, agora tem 50 pessoas, 200 pessoas. Tem um vídeo sequenciado fazendo isso, era as lives. Aí, uau, 30 mil, uau, 100 mil. Tipo, eu sempre me impressionei com todos os números, porque eu não estava esperando por eles. Agora, o seguinte, por que as pessoas seguem? E, né, tem gente xingando, tem gente enchendo o saco, e tem gente muito empenhada em mudar de vida, porque vê realidade no que eu estou falando. Não falte a realidade naquilo que você fala. Você pode ser insegura, a insegurança vai acabar no percurso. E aí é o seguinte, é se tratar, é realmente um tratamento emocional. E no percurso é que resolve. Você começou a falar com a sua boca assim, eu não vou ficar mais com a tristeza, mas agora nós vamos para a prática. Aula 1, aí você vai lá na aula 1 e é reprovado. Repete a aula 1, aprovado, vai para o nível 2. Aí depois vai para o nível 3, vai para o nível 4. Tudo tem camadas. Se você quiser aprender sobre camadas, você vai ver que quando você pegar a terra e começar a repartir, tem 7 camadas. Você reparte aqui sua cabeça até chegar no cérebro, tem 7. Você vai fazer a cesárea, você vai cortar, vai dar 7 camadas. Você pega as notas musicais, tem 7 camadas. Você pega os dias da semana, tem 7 dias. Você pega as dispensações bíblicas, tem 7, a Bíblia inteira dividida por 7. Aí você vai pegando 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. O que é 7? Na numerologia bíblica é plenitude. Aí você pega os 7 ciclos, aprender, servir, aliança, oportunidade, perseverança, exponencialidade e desfrute. Quando Deus criou a terra, 7 dias, aí você fala, o que é isso, meu Deus do céu? As 7 colunas da sabedoria, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 é pleno. Aí quando você começa a ver, você fala, mano, por que eu assisti Malhação? Para que eu fui ver jornal? Para que eu fui ver um tanto de merda dessa? Ocupou seu cérebro com aquilo que não fez você prosperar nem um único minuto ou nem um único real. Então o que as pessoas vão buscar? Você acha que eu não sei? Humildemente, eu amo ver os comentários ali do que as pessoas falam. Não é para alimentar meu ego, é para falar assim, ó, eu estou dando meu melhor nessas palestras aqui. Eu poderia ser um marrão e falar assim, ó, não vou contar metade, a outra você compra. Vou te contar um segredo, estou falando tudo. E eu vejo gente impressionada ali o tempo inteiro. É um monte de tela aqui, de TikTok, de não sei o que, toda hora aparecendo aqui. Eu leio o comentário e falo, é bom mesmo você curtir, porque isso aqui vai acabar. Que o compromisso que eu fiz com o povo foi até 31 de dezembro. Depois vai ficar assim, que saudade. Vai ter saudade porque não usou o que eu ensinei. Porque se usar vai prosperar ainda esse ano.
se usar, vai mudar emocionalmente esse ano, vai perdoar ainda esse ano, vai fazer coisas absurdas ainda esse ano. Aí depois não adianta chorar.